Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 231. Quando um ataque poderoso era combinado com uma arma poderosa, se tornaria um pesadelo para quem tivesse que enfrentá-lo. Kim Voljin, que já havia experimentado tais cenas antes, sabia exatamente o quão aterrorizante esse pesadelo poderia ser. Esta não é uma boa espada para mim. Em outras palavras, esta não era uma habilidade muito boa para Kim Voljin, que não possuía nenhuma habilidade de ataque poderosa. Seria melhor para ele confiar apenas na lança de Percival, cuja habilidade poderia ser fortalecida pelo anel do rei Arthur, ou pelo Ganjan Imakia. Logo depois, Kim Voljin puxou a bainha de sua posição na cintura de Miyazaki Sakura e devolveu a espada à bainha. Sung, quando ouviu o som da espada entrando na bainha, Li Jin-ah, que estava assistindo a cena por trás, não pôde deixar de exclamar. Essa espada e bainha são incríveis. E esse capacete é ainda mais especial. Se eu tivesse isso, então um banheiro feminino. Não, quero dizer, eu poderia lutar contra monstros de forma mais eficaz. Definitivamente. Definitivamente não sou um homem que entraria em um balneário feminino se tivesse a chance de ficar invisível. Foi então. Puxa, Kim Voljin jogou a espada da nuvem celestial em sua mão para Li Jin-ah. Surpreso, Li Jin esticou as duas mãos para pegar a espada da nuvem celestial. Então ele se virou para olhar para Kim Voljin com os olhos arregalados. Ele ficou tão surpreso que nem sabia o que dizer. Kim Voljin falou com ele. Será mais útil para você do que para mim. Aprenda a usá-lo sozinho. Quando ele soube que estava sendo dado a ele, os olhos de Li Jin se arregalaram ainda mais antes de ficarem um pouco sombrios. Você provavelmente quer que eu use isso como aquela espada do dragão celestial de bateria, não é? Ei, você já me enganou uma vez, eu deixaria você me enganar 2 vezes? Mundo não cairia no mesmo truque 3 vezes. Kim Voljin não respondeu às palavras de Li Jin-ah. Em vez disso, ele cortou os tornozelos de Miyazaki Sakura e tirou os sapatos dela. Botas de Hermes? Classificação, lendário. Nível requerido, nível 1 ou superior. Descrição, botas que contêm o poder de Hermes. Permite caminhar sem pisar no chão. Mais 30% de velocidade de movimento. Mais 30% de capacidade de salto. Permite que o usuário se mova sem tocar o solo. Essas botas também foram jogadas para Li Jin-ah. Li Jin-ah parecia muito assustado ao receber essas botas junto com a espada da nuvem celestial. O que você quer? Para Li Jin-ah, que fez essa pergunta com a voz trêmula, Kim Voljin simplesmente tirou o chapéu da invisibilidade e colocou-o em cima da espada da nuvem celestial e das botas de Hermes. Quando ele viu isso, Li Jin-ah parecia querer fugir o mais rápido que pudesse naquele momento. Desta vez você vai usá-los. Então Kim Voljin finalmente lhe deu uma resposta. Isso é realmente para mim? E ele acenou com a cabeça para a seguinte pergunta sem dizer nada. Depois disso, a expressão vazia e ligeiramente assustada de Li Jin-ah mudou para surpresa. Você finalmente reconhece meu valor. Sim, um homem de verdade deveria ter itens como esses. Mesmo assim, o fato de ele ter recebido 3 itens lendários foi bastante chocante. Ele não pôde deixar de se sentir encantado. Vamos, você pode pedir qualquer coisa. Então, com grande impulso, ele continuou. Agora eu poderia até caçar aquele bastardo feio da esfinge. Ele parou aí. Foi essa a razão pela qual Kim Voljin lhe deu esses itens? E o que ele quis dizer ao dizer que poderia usá-los desta vez? Enquanto os ombros de Li Jin-ah caíram ao perceber onde havia tropeçado, Kim Voljin pegou a cabeça decepada de Miyazaki Sakura. Os olhos de Anubis se abriram. Estou curioso para saber o que você estava planejando. Agora era hora de ele receber a recompensa mais valiosa desde que entrou nesta masmorra. Acho que você terminou. Chocalho. Johann Jorg gritou enquanto conduzia cerca de 100 esqueletos até Kim Voljin e Li Jin-ah com um sorriso brilhante. Os corpos de cada esqueleto com ele tinham vestígios de batalha. Os outros 10 foram limpos. Estes foram os vestígios deixados após a remoção de seus 10 subordinados. Isso não foi algo que Kim Voljin pediu. Fiz isso a meu critério porque pensei que essa era a melhor maneira de lidar com tudo de maneira organizada. O poder deles não teria contribuído muito para a caça à esfinge de qualquer maneira. Foi sua própria decisão e ação. Uma ação que resultou do julgamento de que se eles provocassem problemas, isso poderia afetar seus próprios planos. A tensão nos olhos de Li Jin-ah diminuiu ligeiramente com as palavras de Johann Jorg. Esse bastardo não é muito perigoso? Os instintos de Li Jin-ah estavam começando a lhe dizer que Johann Jorg não era um personagem simples. Por outro lado, Kim Voljin não reagiu à aparição de Johann Jorg. Em vez disso, como se esperasse que Johann Jorg fizesse isso, ele nem sequer fez perguntas. É hora de caçar a esfinge. Em vez disso, ele apenas deu uma ordem. Li Jin-ah e Johann Jorg assentiram. Afinal, não era como se eles pudessem discordar. O mais rápido possível. Então Kim Voljin adicionou outra condição. Elimine a esfinge o mais rápido possível e saia da masmorra. A razão pela qual ele adicionou essa condição foi por causa de algo que aprendeu com Miyazaki Sakura. Em 1º de setembro, a Guilda do Messias iniciará seu segundo ataque à masmorra do 7º andar. E no dia seguinte, haverá um ataque terrorista na Coreia. Isso levará o mundo aos seus últimos dias para que o Salvador possa aparecer. Finalmente está começando. A Guilda do Messias estava finalmente se movendo para criar o Messias. Humanos como calculistas. Embora vivam em paz, o Salvador é apenas algo para eles usarem convenientemente. No entanto, se a situação deles fosse levada ao extremo, eles serviriam verdadeiramente ao Salvador. Deve ficar claro para o mundo que Li Sijunho e a Guilda do Messias são os salvadores mais fortes do mundo. Portanto, em tal situação, o mundo clamará por eles. Originalmente não tínhamos intenção de fazer isso.
Pretendíamos usar Park Yong-hwan para despertar as emoções entre a Península Coreana e o nosso grande Japão, e depois usar isso como desculpa. Mas a situação ficou distorcida. Acima de tudo, o crescimento de Isaac Ivanov é muito distorcido. Ele é o maior obstáculo ao nosso plano. O Salvador nunca deveria ter um candidato substituto. Portanto, temos que nos livrar dele. Esta é a espada da nuvem celestial. Corte a cabeça de Isaac Ivanov com isso. Corte o botão que ousa atrapalhar o nosso grande Japão. As memórias das conversas de Miyazaki Sakura com o Santo da Espada foram chocantes em muitos aspectos. No entanto, não foi muito chocante para Kim Woo-jin, como esperado. Em vez disso, ele já esperava que isso acontecesse. Não, ele já havia experimentado isso. Ele já havia experimentado a guilda do Messias pregando seus truques para se tornar o salvador perfeito, e até mesmo foi vítima disso. As melhores forças da guilda do Messias, incluindo Lee Se-junho, participarão do ataque à masmorra do 7º andar. Haverá um ataque terrorista logo depois disso. No final, eles tiraram a carta chamada terrorismo. Agora, o roteiro mudou um pouco, mas o conteúdo da peça permanece o mesmo. A sede da guilda do Messias entrará em colapso. Depende da situação, mas existem duas opções principais. Ou um avião sequestrado atinge o prédio da sede, ou o prédio é tomado por terroristas e as pessoas lá dentro são mantidas como reféns. O ataque do avião terá uma reação mais curta e intensa, enquanto o jogo dos reféns terá um efeito mais longo e duradouro. É o cenário mais desastroso que se poderia esperar. É claro que a escala era um pouco maior do que ele esperava, mas ainda estava dentro do escopo de suas suposições. Francamente, esta não foi uma notícia muito inspiradora. É horrível, exatamente como eu esperava. No entanto, ao relembrar a informação que aprendeu, Kim Woo-jin não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso. O espírito vingativo que já poderia ter morrido em outros, queimou ainda mais e mais quente, secando e queimando completamente a garganta de Kim Woo-jin. Tal vingança tornou difícil para ele manter a calma. Eu tenho que ser paciente. Por causa disso, Kim Woo-jin se forçou a tomar decisões racionais agora mais do que nunca. Ele exigiu uma boa razão de si mesmo. Ainda há trabalho a ser feito. Trabalho que exigia apenas julgamento e ação apoiados pela razão fria. Uma enorme sombra apareceu acima da cabeça de Kim Woo-jin enquanto ele estava perdido em seu tumulto emocional. O medo da esfinge domina você. Era o corpo da esfinge, que caía ao chão por ter perdido a asa direita. Estrondo. Eventualmente a esfinge caiu no chão, criando uma enorme explosão, seguida por um tufão de vento e um terremoto. Kim Woo-jin voltou a si. Comece a caça. A esfinge. Uma criatura mitológica que tinha corpo de leão, cauda de cobra, rosto de humano e um par de asas. A esfinge é incrível. Claro, esta era uma expressão que poderia ser usada para descrever criaturas mitológicas. O importante são suas habilidades. Diferentes explicações eram necessárias ao expressar a aparência de uma esfinge em uma masmorra. Como você deve ter percebido, ele tem uma habilidade semelhante ao Dragon's Fear. Primeiro, a esfinge que apareceu nas masmorras tinha uma habilidade chamada Rugido da Esfinge. O sujeito exposto a essa habilidade comparável ao medo do dragão, se ainda estivesse vivo, tremeria de horror e entraria em colapso. Depois de alguns experimentos, fica claro que sua pele é muito mais resistente que a dos filhotes. Ao mesmo tempo, a pele da esfinge era incrivelmente resistente e tinha alta resistência à magia. E sua capacidade de regeneração também é incrível. É comparável a um Elyon. Além disso, era impossível falar sobre danos ao longo do tempo causados por pequenos ferimentos, já que sua capacidade regenerativa era excelente. Entre suas habilidades, a mais preocupante é definitivamente a capacidade de voar, que já experimentamos. No entanto, entre suas inúmeras habilidades, a mais problemática era a capacidade de voar. Se começar a voar, sua velocidade e capacidade de girar rapidamente serão ridículas. Desconsiderando as leis da física, a esfinge foi capaz de voar para o céu com um bater de asas, e sua velocidade e capacidade de manobra eram incompreensíveis. Está em um nível totalmente diferente do Atlin. Naturalmente era diferente do Atlin. Em primeiro lugar, ao contrário do Atlin, suas asas não são facilmente cortadas. Durante a luta com o Atlin, conseguimos desativar suas asas cortando a pele, mas as asas da esfinge são semelhantes às de um pássaro. Vou ter que cortar o osso. Mesmo a dificuldade de cortar as asas não estava no mesmo nível. O mais óbvio é que é impossível pegar aquele cara se ele estiver voando. No entanto, sem cortar as asas, era virtualmente impossível matar a esfinge. Foi por isso. Tivemos sorte nesse sentido. Se você usar as botas Hermes e o chapéu da invisibilidade, poderá passar despercebido pela esfinge. E com a espada da nuvem celestial, você poderá cortar suas asas facilmente. Kim Woo-jin deu os 3 itens a Lidinha. Si e Iba. E essa também foi a razão pela qual Lidinha estava caindo no chão junto com a esfinge. Estrondo. Com uma forte explosão, a esfinge que havia perdido a asa bateu no chão. Então, com um som alto, Lidinha ricocheteou e rolou no chão. E ele continuou rolando como uma bola de esterco sendo rolada por um besouro. Isso não foi algo que aconteceu por causa de um choque físico. Em vez disso, foi deliberado. Em vez de se forçar a parar, Lidinha estava neutralizando o impulso de seu corpo continuando a rolar. Logo depois de parar de rolar, Lidinha ficou de pé, coberto de pequenos ferimentos, mas não gravemente ferido. Foi o momento em que ele aprendeu a cair. Shiba. Foi também o momento em que ele realmente quis xingar. Não foi apenas a maldição. Droga, eu realmente tenho que viver assim? Naquele momento, Lidinha começou a sofrer seriamente com o tratamento. Não é que eu queira me rebelar, mas olha esse tratamento? Devo realmente entrar em greve? Lidinha tentou calcular corretamente para ver se valia a pena tentar. E surpreendentemente, ele descobriu que realmente poderia valer a pena. Pelo que parece, eu não morreria mesmo se minha cabeça fosse cortada, certo?
Como sua habilidade bênção do rio Estige alcançou o nível transcendente, ele não morreria mesmo que sua cabeça e todos os seus membros fossem cortados. Literalmente, mesmo que o próprio Green Reaper viesse atrás dele, não havia garantia de que ele morreria. Encorajado por esse fato, a expressão nos olhos de Li Jinha mudou. Devo tentar? Os olhos de Li Jinha se voltaram para a espada em sua mão. A espada da nuvem celestial. O poder desta espada, que até mesmo o santo da espada estava disposto a tomar como uma de suas espadas preciosas, era muito maior do que Li Jinha esperava inicialmente. Definitivamente mostrou seu poder contra a esfinge quando cortou facilmente as asas que outras espadas lendárias teriam lutado. Era como a diferença entre cortar sashimi apenas com uma faca comum e depois com uma faca de sashimi. E mesmo agora, Li Jinha estava usando as botas Hermes. Essas botas que permitiam ao usuário correr mais rápido que um cavalo e davam a misteriosa habilidade de andar em qualquer superfície plana, inclusive água, poderiam garantir a mobilidade de Li Jinha a qualquer momento. Se é isso, Li Jinha agora tinha confiança para tentar, já que tinha um conjunto incrível de itens consigo. Certo, quanto um homem deve suportar? Foi então. Kiara! O grito misterioso de um cavaleiro esqueleto encheu os ouvidos de Li Jinha. Foi o som de um cavaleiro esqueleto que se dirigia em direção à esfinge que havia caído devido ao ataque de Li Jinha. Kiara! E começando com o primeiro, os cavaleiros esqueletos começaram a aparecer um após o outro. Li Jinha olhou para os cavaleiros esqueletos enquanto calculava. Se for tanto, eu ficaria bem mesmo se eu lutasse contra os cavaleiros esqueletos. Lute contra os cavaleiros esqueletos. Kiara! Nesse ínterim, um novo cavaleiro esqueleto foi adicionado, e Li Jinha naturalmente o adicionou à simulação de luta em sua cabeça. 1, 2, 3, 4. O número de cavaleiros esqueletos logo chegou a 10. 11. Mesmo assim, o número de cavaleiros esqueletos continuou a aumentar sem sinais de parar. Enquanto observava o número de cavaleiros esqueletos se aproximar rapidamente de 20, os olhos de Li Jinha se arregalaram de medo. O que está acontecendo? O número de cavaleiros esqueletos que Qin Voljin poderia convocar era 10, mas agora o número que aparecia era o dobro disso? Anel de Hades. O segredo para isso foi definitivamente o Anel de Hades. Teoricamente, se houvesse 2 jogadores com as habilidades de convocação de esqueleto e o Anel de Hades, o número de esqueletos que eles poderiam possuir seria infinito. Uma pessoa invoca os esqueletos enquanto a outra usa o Anel de Hades para controlá-los. Claro, isso era apenas teórico. Afinal, ainda era necessário ter poder mágico suficiente para manter os esqueletos que roubaram. De qualquer forma, mesmo com essa limitação, ainda era um item incrível para quem usava invocações de mortos-vivos. E o item pertencia a Johann Jorg. No entanto, pelos movimentos desses cavaleiros esqueletos, ficou claro que estava atualmente nas mãos de Qin Voljin. Isso significava que Johann Jorg entregou o Anel de Hades para Qin Voljin. Johann Jorg agitou sua bandeira branca. Em outras palavras, Johann Jorg rendeu-se completamente a Isaac Ivanov. Na verdade, Qin Voljin já havia contado a Li Jinha sobre esse plano. Depois de matar Miyazaki Sakura, ele pediria o Anel de Hades, e se Johann Jorg recusasse, ele interpretaria isso como um sinal de traição e se livraria dele. Mas pelo que parece, Johann Jorg desistiu sem qualquer hesitação. Aquele cara obstinado. Li Jinha ficou chocado com o fato de Johann Jorg estar disposto a arriscar sua vida para salvá-lo. E Qin Voljin conseguiu transformar aquele cara obstinado em uma ovelha. Por outro lado, quando Li Jinha lembrou o fato de que Qin Voljin foi capaz de fazer Johann Jorg fazer tal escolha sem qualquer preocupação, ele engoliu em um gole a pouca determinação que havia acumulado. Não vamos fazer nada ainda. Enquanto Li Jinha tentava controlar suas emoções, Qin Voljin apareceu atrás dele. Qin Voljin então estendeu a mão, o boné da invisibilidade e as botas Hermes. Com essas palavras curtas, Li Jinha mostrou sua determinação. Aqui você vai. Ele rapidamente tirou o capacete e colocou-o na mão de Qin Voljin antes de começar a tirar os sapatos. Enquanto isso, os cavaleiros e soldados esqueletos começaram sua batalha contra a esfinge, que havia perdido sua asa. Chocalho. Essa visão era semelhante a formigas atacando um grande roedor. Q1. A esfinge rugiu alto por causa disso, mas os efeitos do medo não se aplicaram aos mortos-vivos. Para monstros mortos-vivos puros, o efeito do medo era absolutamente inútil. É claro que este ataque correu tão bem como seria de esperar. As habilidades ofensivas dos soldados e cavaleiros esqueletos eram naturalmente aterrorizantes, mas a esfinge era imensamente grande. Suas habilidades de regeneração eram ridículas e suas resistências eram muito altas. Estrondo. Mesmo as bolas de fogo do Skeleton Wizards foram incapazes de causar muitos danos à esfinge. Foi como uma garoa. Poderia molhar um pouco o corpo, mas nunca se compararia à chuva. A garoa era simplesmente irritante. Q1. Li Jinha, que estava olhando para esta cena, não pôde deixar de dizer: isso não vai ser fácil. É como se estivéssemos apenas coçando, não é? Qin Voljin não refutou suas palavras. Certo, é apenas um arranhão. Naquele momento, Qin Voljin, que já havia calçado as botas de Hermes, colocou o boné da invisibilidade na cabeça, fazendo com que sua figura desaparecesse. Depois de desaparecer, Qin Voljin disparou em direção à localização da esfinge como uma flecha disparada de um arco. Q1. A esfinge não percebeu a aproximação de Qin Voljin. Agora ela se importaria? A esfinge estava indefesa e não conseguia se mover, então Qin Voljin imediatamente subiu em seu corpo sem hesitação.
Depois de subir, Kim Vol-jin colocou a mão em uma ferida, criada por um cavaleiro esqueleto, que estava apenas começando a cicatrizar. Puck, sugador de sangue. Então, ele usou a habilidade sanguessuga e começou a absorver seu sangue. Ao mesmo tempo, o sangue começou a escorrer de um ferimento no corpo de Kim Vol-jin. Este sangue imediatamente ficou parecido com uma névoa. A névoa de sangue se espalha. O sangue absorvido através da sugação de sangue foi então derramado e transformado em névoa de sangue. Esta névoa de sangue foi influenciada pela habilidade veneno de sangue de Kim Vol-jin e tinha uma toxicidade assustadoramente alta. Veneno de sangue não tem efeito na esfinge. É claro que, diante da resistência ao veneno da esfinge, o efeito do veneno de sangue de Kim Vol-jin foi insignificante. Já sabendo disso, Kim Vol-jin não prestou muita atenção a isso. Um golem de sangue foi convocado. O golem de sangue absorve a névoa de sangue. Em primeiro lugar, o objetivo de Kim Vol-jin era apenas engordar o golem de sangue. As estatísticas do golem de sangue aumentaram. A toxicidade do golem de sangue aumentou. O golem de sangue continuou a absorver a névoa de sangue do corpo de Kim Vol-jin e, com o passar do tempo, o golem de sangue, que era de cor vermelha escura, tornou-se cada vez mais preto. O golem de sangue não pode mais ficar mais forte. Assim que ouviu a notificação de que o golem de sangue não poderia mais ser fortalecido, Kim Vol-jin esfaqueou a lança de Percival, que estava em sua outra mão, no corpo da esfinge. Q1. A esfinge soltou um rugido alto na ferida profunda. Foi o mesmo que ser atingido por um granizo enquanto estava sob uma garoa. Naturalmente, toda a atenção da esfinge se voltou para o local onde a lança Percival a esfaqueou. Em pouco tempo, a esfinge virou-se para olhar para trás. E a furiosa esfinge imediatamente avistou Kim Vol-jin, que não estava mais escondido pelo chapéu da invisibilidade desde que havia feito um ataque. A raiva da esfinge transborda. Ao mesmo tempo, os olhos da esfinge começaram a brilhar. Então, raios brancos puros saíram deles. Chique. Esses raios queimaram a pele da esfinge e foram fortes o suficiente para ferver sua carne. Mas isso foi tudo. A esfinge só conseguiu se machucar com seu ataque. Ei! Porque Kim Vol-jin já havia saltado de suas costas. Entrou. E o golem de sangue já havia entrado no corpo da esfinge através do ferimento deixado pela lança de Percival. A esfinge foi envenenada por sangue negro. Então Kim Vol-jin ouviu a notificação que esperava. Eu entendi. Na verdade, esta notificação basicamente marcava a contagem regressiva para o fim da batalha. 2 dias depois. Você matou a esfinge. Conquista conquistada, caçador de esfinge. Seu nível aumentou. O foco do emissário do submundo está apenas em você. Conquista conquistada, aquele apoiado por um Halo. Você limpou a masmorra. Como recompensa por limpar a masmorra, ganhei Seal Breaker. Para ser mais preciso, demorou 49 horas e 33 minutos. Esse foi o tempo que a esfinge levou para morrer depois que o golem de sangue entrou em sua corrente sanguínea. Não foram exatamente 2 dias. A cena criada pela esfinge infligida com veneno durante esses 2 dias foi semelhante a um enorme tornado que atravessou a área. Chocalho. Mesmo o número de esqueletos que Kim Vol-jin tinha deixado não era alto. Kiara. Dos cavaleiros esqueletos, cujo número chegou a 22, apenas 7 sobreviveram. Foi um desastre. Com essas palavras, Kim Vol-jin, que usava a máscara de Isaac Ivanov, falou em tom frio. O verdadeiro desastre está apenas começando. Ao dizer isso, os olhos de Kim Vol-jin estavam fixos no cadáver da esfinge. Então ele viu. 8ª cauda da raposa de 9 caudas. Classificação, lendário. Nível requerido, nível 1 ou superior. Descrição, a 8ª cauda da raposa de 9 caudas. Ele contém um poder misterioso. Se você coletar todos eles, poderá usar os poderes da raposa de 9 caudas. Mais 5% para todas as estatísticas. Cura rapidamente qualquer ferimento que toca. Agora só sobrou um. Apenas. E o poder para lutar contra este desastre estava ao nosso alcance. Capítulo 232. Antes de um avião decolar, os passageiros teriam que ouvir algumas regras e dicas para lembrar em caso de emergência. A maioria das pessoas realmente não se importava e não prestava muita atenção nisso, mas não havia como negar sua necessidade. Os jogadores tiveram algo semelhante. Antes de entrar em uma masmorra, eles teriam que ouvir algumas regras e dicas caso encontrassem situações ruins. Por exemplo, assim que você saiu da masmorra, se viu uma bandeira vermelha, isso significava que havia uma emergência militar. Nesse caso, você deve cooperar imediata e rapidamente com todos os procedimentos que eles foram instruídos a seguir. Aba. Foi uma bandeira vermelha que cumprimentou Kim Vol-jin pela primeira vez quando ele saiu da masmorra com o rosto de Isaac Ivanov. Houve uma emergência. Era uma situação que faria qualquer um ficar ansioso a ponto de os pelos de todo o corpo se arrepiarem. Mas quando Kim Vol-jin viu a bandeira vermelha, ele permaneceu calmo e simplesmente agiu de acordo com as regras. Ele pegou um lançador de sinalizadores que havia sido colocado perto da masmorra e disparou para o céu. PSHHH. A chama vermelha brilhante com sua cauda de fumaça subiu para o céu, cobrindo os arredores com seu brilho vermelho. Vim. Imediatamente depois, o som das sirenes quebrou o silêncio e os sons de máquinas pesadas sendo iniciadas puderam ser ouvidos de todas as direções. Do som tututu dos helicópteros ao som de arrastar que lembrava os passos dos tanques. Em meio a esses sons, 5 convoios militares se aproximaram de Kim Vol-jin e seu grupo, e o logotipo em seus capuzes ficou claro. As Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas. Esses veículos pararam na frente de Kim Vol-jin, e uma mulher loira de olhos azuis desceu do primeiro. Ela era uma soldado cuja aura mostrava que ela havia participado de muitas batalhas.
Sou a Tenente-Coronel Susan Glasgow, da Força de Manutenção da Paz das Nações Unidas. Depois de se apresentar, ela inspecionou a festa atrás de Kim Vol-jin, percebendo que havia apenas 3 deles. Foi uma cena que poderia ser chamada de tragédia, mas ela apenas franziu levemente as sobrancelhas, sem demonstrar nenhuma outra emoção. Parecia que ela havia experimentado situações muito piores que esta. Esses são todos. Depois disso, ela fez uma breve pergunta, a qual Kim Vol-jin assentiu, e parecia que ela não tinha mais perguntas. Atualmente há uma emergência, então devemos nos mudar para um local mais seguro. Em vez disso, foi Kim Vol-jin quem fez uma pergunta. O que aconteceu? O tenente-coronel respondeu com algumas palavras. A Guilda do Messias foi atacada. Em 1º de setembro, a Guilda do Messias anunciou notícias surpreendentes. A Guilda do Messias inicia seu segundo ataque em uma masmorra do 7º andar. Eles estão desafiando a masmorra de classificação C+, Dragon's Breath. Eles anunciaram o ataque depois que ele já havia começado. Isto não foi particularmente estranho. Afinal, era possível que eles fossem interrompidos ou perturbados ao entrar na masmorra. Portanto, foi realmente considerado sensato que eles não revelassem isso até depois do fato. Um anúncio pós-entrada? Bem, as coisas têm estado um pouco agitadas ultimamente, não é? A Guilda do Messias provavelmente queria que tudo corresse bem. Além disso, a Guilda do Messias não poderia baixar a guarda em uma época em que já haviam ocorrido vários ataques terroristas contra jogadores. De qualquer forma, como Lee Si-junho é quem está entrando na masmorra, eles têm que ter certeza de que tudo está perfeito. Sinceramente, já que é Lee Si-junho, não é necessário tomar todos os devidos cuidados? Acima de tudo, o valor do nome de Lee Si-junho era absoluto. Não importa o quanto Isaac Ivanov ou Johan Jorg brilhassem, eles não foram capazes de afetá-lo nem um pouco. Portanto, o público nunca levantou dúvidas sobre ele. Também não houve reclamações. Eu só confio na Guilda do Messias. Messia Guild, por favor, salve o mundo. Ninguém se atreveu a reclamar. Então, quando todos concentraram suas esperanças e orações no sucesso da Guilda do Messias, o efeito do que aconteceu a seguir aumentou enormemente. A Guilda do Messias foi atacada. Em 2 de setembro, a Guilda do Messias foi vítima de um ataque terrorista. Um avião caiu na sede da Guilda do Messias. Sequestrado, todos os passageiros do avião morreram. A sede da Guilda do Messias desaba. 982 vítimas. Foi algo que superou em muitas expectativas de todos. O mundo ficou completamente chocado com esta notícia. O que é que foi isso? Um ataque terrorista? Eles sequestraram um avião e o derrubaram? Depois desse acontecimento horrível, o mundo foi enterrado num caos terrível. Não havia absolutamente nenhuma ordem em sua confusão. A mídia divulgou todos os tipos de histórias e a opinião pública ficou repleta de todos os tipos de pensamentos raivosos e assassinos. Motins massivos na Europa Oriental. Os tumultos se espalharam pela América do Sul. E quando essa confusão caiu, tudo parou porque ninguém sabia o que fazer ou como proceder. Este caos foi a oportunidade perfeita para terroristas, grupos antigovernamentais e organizações criminosas que antes estavam nas sombras. Rebeldes sudaneses declaram guerra. A guerra civil irrompe na Eslováquia. Lei marcial declarada na Croácia. A terrível confusão rapidamente começou a se espalhar pelo mundo. Os últimos dias. A única coisa que Ossichan pôde fazer depois de ver esta situação foi suspirar. O fim do mundo. O mesmo aconteceu com seus subordinados. Ninguém sabia o que fazer. Portanto, eles apenas coletaram as informações e acompanharam a situação sem dizer nada. Eu sabia que eles iriam fazer algo, mas nunca esperei que fosse algo assim. Com toda a honestidade, esta situação pegou até mesmo Ossichan de surpresa. Ele já presumia que eles tentariam alguma coisa para destruir sua sede, mas para que isso acabe sendo um ataque a si mesmos. Isso era algo que ele nunca poderia ter imaginado. Ninguém acreditaria que a Guilda do Messias fosse capaz de se machucar. Além disso, mesmo ele não tinha certeza se isso era realmente parte do plano da Guilda do Messias. O maior problema é que isso era apenas o começo. Em tal situação, se Lee Si-junho limpar a masmorra e sair, o que aconteceria em uma situação em que Lee Si-junho concluísse sua segunda masmorra do 7º andar e voltasse para o mundo que estava atualmente se afogando em confusão? Apenas uma coisa estava garantida. Eles seriam capazes de fazer o que quisessem. Não importa o que a Guilda do Messias decidisse fazer, o mundo nunca se oporia a isso. Se a Guilda do Messias expressasse insatisfação com o sistema de um governo e pedisse que o reformassem, isso ainda seria tolerado. Um novo país não, mesmo que fosse o surgimento de uma potência que transcendesse um país, o mundo os aplaudiria. A existência de um país que transcendesse outros países causaria o colapso das fronteiras existentes e apenas um valor permaneceria no mundo. Você lutaria para salvar o mundo ou lutaria contra ele? Um mundo onde só restava esse valor. Naquele momento, aqueles que não se conformarem com a Guilda do Messias se tornariam instantaneamente os vilões lutando contra o mundo. Ossichan fechou os olhos enquanto pensava no futuro possível. Finalmente chegou a este estado? Embora o processo tenha sido inesperado, Ossichan esperava há muito tempo o resultado. Então ele tentou impedir. No entanto, embora Ossichan tenha tentado impedir, não foi fácil fazer algo assim. É incrível que eu não tenha morrido e tenha conseguido ver isso acontecer. Com toda a honestidade, ele acreditava que seria removido antes desse momento e há muito se preparava para sua morte. Mesmo agora, ele tinha muitas coisas preparadas para o caso de sua morte. É tudo graças a Kim Vol-jin. No entanto, foi por causa de Kim Vol-jin que ele conseguiu aguentar por tanto tempo. E era a mesma coisa agora. Agora apenas Kim Vol-jin pode fazer alguma coisa. Nesta situação, Ossichan decidiu deixar tudo para Kim Vol-jin. Eu farei o que ele quiser. Independentemente do que ele quisesse, Ossichan decidiu ajudá-lo incondicionalmente, sem calcular lucros. Eu até compraria um pouco de carne se ele quisesse. Chefe. Pela primeira vez desde o início da situação atual, um de seus subordinados gritou com entusiasmo. Kim Vol-jin está de volta. Só então Ossichan se levantou.
É hora de fazer hora extra novamente. Uma coisa sempre foi óbvia. Nada funciona corretamente em pânico. O mesmo aconteceu com o mundo que foi devastado pelo incidente terrorista da Guilda do Messias. Não havia nada que pudesse impedir o mundo de entrar em pânico. Johann Georg está morto. Desastre da masmorra da Esfinge. Mas o desastre que se abateu sobre Johann Georg e Isaac Ivanov foi completamente diferente. Que diabos eles estão falando? Oh meu Deus, Johann Georg está morto? Só o grupo de Isaac Ivanov sobreviveu? O mundo, que se encontrava num estado de confusão após o ataque terrorista, fez uma pausa face a esta nova catástrofe. O que aconteceu com eles? Espere, o grupo de Isaac Ivanov sobreviveu e só o time de Johann Georg morreu? É mesmo possível? Eles brigaram e se mataram? Além disso, houve até quem olhasse a situação, que parecia um simples desastre, com olhares desconfiados. E naturalmente essas pessoas começaram a jorrar todo tipo de teorias da conspiração. Isaac Ivanov matou Johann Georg? Desastre na masmorra ou massacre na masmorra? O que realmente aconteceu dentro daquela masmorra? Começaram a surgir rumores de que o partido de Isaac Ivanov matou o partido de Johann Georg. Naturalmente, todos começaram a se perguntar: quando Isaac Ivanov revelará a verdade? Por que Isaac Ivanov não está dizendo nada? Eles queriam que Isaac Ivanov dissesse algo sobre a situação, e diga a eles o que fazer no futuro. Já faz muito tempo. Então Isaac Ivanov finalmente conversou com alguém. Já faz tanto tempo que parece uma eternidade. É claro que quem ele estava falando não era a mídia, mas um indivíduo. Não era outro senão Ossichan. Você ouviu falar da situação? Aproximadamente. Para ser sincero, nem sei o que fazer agora. Se deixarmos continuar assim, a Guilda do Messias acabará vencendo. E mesmo que não seja o caso, ainda teremos que travar uma batalha ainda mais dura. De qualquer forma, Ossichan estava mais curioso que o mundo. Quais são seus planos? Ele também queria saber o que Kim Voldin planejava fazer no futuro. Não há plano. Temos apenas cerca de 2 meses antes que a Guilda do Messias conclua a masmorra do 7º andar. Isso mesmo. E a primeira coisa que preciso fazer nesse tempo já está clara. O que você precisa fazer? Coma Thunderbird, Pássaro Trovão, a empresa militar privada número 1 do mundo, criada pelo Rei Relâmpago, que, o significado de seu comer, era simples. Certo, vou me livrar do Rei Relâmpago. Para matar o Rei Relâmpago. Foi muito extremo. Não havia uma maneira simples de matar o Rei Relâmpago, no entanto, matá-lo era uma das condições para assumir o controle do Thunderbird. Claro, isso não significava que ele seria capaz de fazer isso simplesmente matando o Rei Relâmpago. Obviamente, era um plano que exigia muita preparação problemática. A probabilidade de fracasso também era incrivelmente alta. No entanto, Kim Voldin não pareceu prestar atenção nisso. É hora de nos prepararmos para a guerra. A Guilda do Messias não pode ser parada, então nossa única opção é lutar. Além disso, nenhum dos lados iria realmente querer dar as mãos a Isaac Ivanov. Depois de limpar a masmorra do 7º andar, era quase garantido que a Guilda do Messias não deixaria Isaac Ivanov sozinho. Isso mesmo, depois que eles saírem da masmorra, há uma grande chance de eles brigarem com Isaac Ivanov. Em vez disso, era altamente possível que Isaac Ivanov fosse o primeiro alvo da Guilda do Messias, que adquiriria o direito de criar uma nova ordem devido a este evento. Certo. Então, pelo menos, precisamos obter energia suficiente para equilibrar a balança antes que a Guilda do Messias faça uma demonstração de força. Não apenas o poder do jogador, mas também o poder militar que pode ser usado na vida real. Então, antes disso, ele precisava de mais poder, e a opção mais fácil e atraente era o Thunderbird. Não importa quão grande fosse a Guilda do Messias, ela não seria capaz de direcionar o poder militar à vontade. Nem as forças que ela pode mover seriam tão poderosas quanto o Thunderbird é neste momento. Bom. Por causa disso, Ossichan não fez mais perguntas. Então me diga o que você precisa. Eu preciso conhecer o Rei Relâmpago. Como quem? Como Kim Voldin. Ok. E assim como ele havia decidido antes, Ossichan simplesmente aceitou as palavras de Kim Voldin. A partir daí ele faria o possível para criar um palco para o Rei Relâmpago e Kim Voldin se encontrarem o mais rápido possível. A conversa estava praticamente encerrada naquele momento. A propósito, se Park Yong-van descobrir que você conheceu o Rei Relâmpago, ele ficaria muito chateado, não ficaria? Apenas. Foi por isso que Ossichan conseguiu fazer uma piadinha. Eles já haviam terminado de falar sobre o Rei da Iluminação, então ele decidiu encerrar a conversa com uma piada. Certo, então Park Yong-van também participará. No entanto, Ossichan ficou surpreso com a resposta de Kim Voldin à sua piada. O que você quer dizer? Park Yong-van também participará da reunião? O Rei Relâmpago, Park Yong-van e Kim Voldin. Esses três se sentarão em uma mesa. Capítulo 233. O ataque terrorista contra a Guilda do Messias foi o mesmo que estabelecer um limite de tempo para a ordem que havia sido mantida antes. E se Li Sijunho e seus companheiros saíssem com sucesso da masmorra do 7º andar, era óbvio que o mapa de poder do mundo seria reescrito. Em tal situação, um daqueles que consideraram esta situação favorável não era outro senão o Rei Relâmpago. A razão era simples. A criação de uma nova ordem mundial significava que aqueles que detinham o poder provavelmente perderiam esse poder. Portanto, os poderosos naquela posição tinham que preparar uma forma de escapar caso houvesse um imprevisto e para eles, a Thunderbird, a empresa militar privada número 1 do mundo, era a opção perfeita. E era exatamente isso que o Rei Relâmpago queria. Ele esperou especificamente por uma era de caos e confusão, uma era em que o poder de alguém era medido pela quantidade de munição que se tinha, e não pelo dinheiro. Estou ocupado. Portanto, pode-se dizer que o Rei Relâmpago foi o que mais ganhou com o ataque terrorista contra a Guilda do Messias.
Por outro lado, muitas pessoas sofreram pesadas perdas devido ao ataque terrorista. Eu também estou ocupado. Um jovem asiático estava enfrentando o Rei Relâmpago, Park Yong-wan. O mestre da Guilda Fênix foi uma das maiores vítimas do ataque terrorista à Guilda do Messias. Era inútil tentar calcular o dano. Afinal, a sede da Guilda do Messias estava localizada na Coreia, e quando o incidente que levou o mundo ao caos ocorreu na Coreia, a nação declarou estado de emergência nacional. Sob tais circunstâncias, era óbvio como seria a situação da Guilda Fênix, que também tinha sede na Coreia. Certo, você deve estar ocupado. De várias maneiras. Além disso, a Guilda da Fênix tinha sido fortemente envolvida com a Guilda do Messias de várias maneiras. Houve até conspirações e rumores de que a Guilda da Fênix estava tentando se livrar da Guilda do Messias. Outros reclamaram porque a Guilda Fênix não tentou usar o ataque terrorista à Guilda Messias para aprovar um projeto de lei que garantisse os interesses dos jogadores como aconteceu na França. Do ponto de vista da Guilda Fênix, eles seriam suspeitos independentemente do que escolhessem fazer, o que significava que na verdade não poderiam fazer nada. De qualquer forma, uma coisa estava clara. Você está tentando arranjar uma briga? As brigas só acontecem entre pessoas do mesmo nível. Nível? Você acha que estamos no mesmo nível? Definitivamente não havia como o mestre da Guilda Fênix e o Rei Relâmpago se encontrarem sem motivo. Afinal, os dois estavam longe de serem próximos. Não estamos ambos no 6º andar? Você está dizendo que isso não é suficiente para uma conversa rápida? Certo, pensar assim definitivamente faria você se sentir melhor. Para ser preciso, eles não conseguiram chegar perto. Em termos de reputação, o Rei Relâmpago certamente era um pouco maior, mas ambos os jogadores estavam atualmente visando masmorras de 6 andares. Portanto, a reputação de Park Yong-wan não faltava. Em outras palavras, os dois eram rivais cujas classificações eram tão próximas que podiam mudar a qualquer momento dependendo do seu desempenho. Portanto, o relacionamento deles estava fadado a ser repleto de competição acirrada. No entanto, os dois estavam atualmente reunidos no mesmo lugar por causa de uma pessoa. Você pode lutar depois de discutirmos o assunto de hoje. Kim Woo-jin. Agora que ele era um jogador do 6 floor como os dois, ele foi capaz de criar essa conversa tripartida. Claro, não foi só por causa de Kim Woo-jin. Porque é importante discutir primeiro Isaac Ivanov. Isaac Ivanov, ele foi o maior motivo disso estar acontecendo atualmente. Como prova disso, no momento em que Isaac Ivanov foi mencionado, Park Yong-wan e o Rei Relâmpago pararam de se pressionar. Então, na atmosfera mais calma, Kim Woo-jin continuou. Se as coisas continuarem a progredir como estão, então a Guilda do Messias terá todas as chaves. Ninguém pode ter certeza do que farão com essas chaves, mas é quase certo que não seria bom para vocês dois. Os dois não tentaram refutar esta afirmação. Mesmo que tivessem suas próprias maneiras de lidar com a situação, definitivamente não a revelariam. Nesta situação, Isaac Ivanov é o guarda-chuva mais óbvio. Não importa quão grande seja a Guilda do Messias, seria impossível para eles mostrarem abertamente sua hostilidade a Isaac Ivanov. Isso porque não havia razão para eles refutarem. Por dentro, a Guilda do Messias não queria nada mais do que matar Isaac Ivanov. Mas superficialmente, Isaac Ivanov era um candidato a salvador que poderia substituir a Guilda do Messias. Portanto, não importa quão poderosa fosse a Guilda do Messias, eles não seriam capazes de mostrar sua hostilidade. Portanto, a expressão guarda-chuva era precisa em muitos aspectos. Claro, é apenas um pequeno guarda-chuva que vocês dois aqui podem usar. No entanto, foi impossível para Isaac Ivanov adivinhar com precisão o tamanho do tufão que estava por vir. Então você quer escolher qual de nós pode usá-lo? Estamos aqui hoje para decidir quem poderá usar o guarda-chuva? Pelo menos, o status do guarda-chuva não poderia ser garantido e eles precisariam agir de acordo. Foi também a razão pela qual esta reunião foi realizada. E foi nessa reunião que Kim Woo-jin disse: vou te fazer uma pergunta. Park Yong-wan e o Rei Relâmpago se viraram para olhar para Kim Woo-jin quando ouviram essas palavras. Alguém aqui concorda com os valores de Isaac Ivanov? E quando ouviram a pergunta, a atmosfera na sala congelou momentaneamente. Mesmo assim, Kim Woo-jin continuou fazendo sua pergunta. Alguém aqui concorda com o valor dele de salvar o mundo que se transformou em um jogo? Quando ouviram essa pergunta, o Rei Relâmpago e Park Yong-wan deram a mesma expressão como se tivessem ensaiado antes. Ficou claro que eles não tinham intenção de simpatizar com tais valores. Vendo isso, Kim Woo-jin continuou. Portanto, é muito perigoso deixar tudo sozinho para Isaac Ivanov. Depois de dizer isso, Kim Woo-jin finalmente revelou o ponto principal. Vamos atacar uma masmorra do 7º andar juntos. Com essas palavras, Kim Woo-jin olhou para frente e para trás entre Park Yong-wan e o Rei Relâmpago. Deixar o Rei Relâmpago e Park Yong-wan atacarem uma masmorra do 7º andar com Isaac Ivanov? Lee Jin-ah, que estava visitando o escritório de Ossi-chan, não pôde deixar de fazer essa pergunta com surpresa. Certo. Eles aceitarão a oferta? Eles não têm motivos para não aceitar. Bem, para ser mais preciso, eles não têm escolha a não ser aceitar. Lee Jin-ah inclinou ligeiramente a cabeça com essas palavras. Ele não entendia muito bem o que significava eles não terem escolha. Isaac Ivanov está atualmente sob suspeita em relação ao desastre da masmorra da Esfinge. Além da suspeita, ainda existe a crença de que ele é incapaz de limpar as masmorras do 7º andar. Afinal, até mesmo Johan Jorg foi sacrificado durante o ataque à masmorra do 6º andar. Portanto, Ossi-chan explicou isso para ele. Em tal situação, Isaac Ivanov precisa de uma carta mais definida para entrar na masmorra em resposta à opinião pública. Mas eles estão dispostos a correr o risco? Ossi-chan encolheu os ombros com a pergunta de Lee Jin-ah. Por que eles não arriscariam? É uma oportunidade de atacar uma masmorra do 7º andar com Isaac Ivanov. Isso significa que eles estariam no mesmo nível da Guilda do Messias. Ah, só então Lee Jin-ah entendeu.
Ossichan acrescentou. Além disso, esses dois sempre arriscaram suas vidas atacando masmorras mais altas. Eles estão prontos há muito tempo para adicionar masmorras de 7º andar às suas listas de conquistas. Depois de dizer isso, Ossichan sorriu. Mais importante, se Isaac Ivanov se tornar um atacante do 7º andar, a situação se tornará ainda mais caótica. Isaac Ivanov, Park Yong-wan e o Rei Relâmpago são todos atacantes do 6º andar, então não há dúvida sobre quem está em um nível mais alto. Mas e se Isaac Ivanov se tornasse um atacante do 7º andar? Ele estaria em um nível diferente. Certo, Isaac Ivanov se tornaria um gigante imparável. O sorriso no rosto de Ossichan tornou-se um pouco zombeteiro quando ele disse isso. Tem mais alguma coisa? Li Jin-ah, que percebeu que havia mais naquele sorriso, não pôde deixar de perguntar. Ah, não posso te dizer isso. Mas quando Ossichan balançou a cabeça, recusando-se a responder, Li Jin-ah fez uma expressão taciturna. Enquanto isso, Ossichan disse de repente. De repente, quero comer jajangmyeon. A expressão de Li Jin-ah tornou-se ridícula quando ele disse. Então esse foi o seu objetivo no final. Você não tem vergonha de tentar tirar vantagem do seu irmão mais novo? Ossichan, por outro lado, respondeu com uma expressão igualmente ridícula ao dizer. Devo ter vergonha quando consigo algo de graça? No final, Li Jin-ah só conseguiu desistir. Então, o que mais está lá? Depois de receber o sinal de que receberia o jajangmyeon, Ossichan continuou explicando. Antes de entrar nesta masmorra, todos eles vão escrever testamentos, só para garantir. Testamentos? Eles têm muitos bens, então não deveriam decidir quem herdará seus legados caso morram? Você não quer dizer. Ossichan acenou com a cabeça para o surpreso Li Jin-ah. Certo. Eles estão unindo Thunderbird e a Guilda Fênix. Se um deles morrer, então naturalmente se fundirá com o outro. E ambos imaginarão bons resultados porque ambos acreditam que Kim Vol-jin está do lado deles. Li Jin-ah não pôde deixar de ficar surpreso com isso. Incrível. Ossichan não se atreveu a dizer a verdadeira surpresa. O que é realmente surpreendente é o facto de não ter sido realmente uma conferência tripartida. Havia mais uma pessoa naquela reunião. Eu preciso pensar sobre isso primeiro. Tomarei uma decisão quando nos encontrarmos novamente. A conversa com o Rei Relâmpago e Park Yong-wan naturalmente não seria concluída em um dia. Afinal, não foi simples concluir a entrada em uma masmorra do 7º andar com Isaac Ivanov ou a Guilda Fênix e o Thunderbird formando uma aliança estratégica que estava perto de uma fusão. Portanto, após o primeiro encontro, os três voltaram aos seus respectivos lugares. Kim Vol-jin entrou no sedã de luxo preparado. O motorista o cumprimentou. Não há dispositivos de vigilância ou escuta. Imediatamente depois, uma voz veio do assento ao lado de Kim Vol-jin. Eu ouvi tudo. Era a voz de Johan Dorg. Você tem um relacionamento muito interessante. Johan Dorg também participou na conferência tripartida realizada por Kim Vol-jin. Naturalmente, ele usava o boné da invisibilidade que era capaz de esconder sua presença do mundo. Ou seja, não foi uma reunião tripartida, mas sim quadripartite. O que você acha da minha proposta? E esta reunião quadripartite foi criada por proposta de Kim Vol-jin. Kim Vol-jin falou com Johan Dorg. A proposta de reunir forças e esperar que Isaac Ivanov se autodestrua? Para eles darem as mãos e esperarem pelo comando de Isaac Ivanov. A princípio, Johan Dorg ignorou naturalmente a oferta. Ele acreditava que era Isaac Ivanov quem estava usando Kim Vol-jin para ver se ele tinha pensamentos de traição. Então Kim Vol-jin mostrou a ele. Na verdade, era ele quem estava usando Isaac Ivanov e poderia traí-lo a qualquer momento. Você ainda suspeita de mim? E Johan Dorg viu isso com seus próprios olhos. Não acredito que os dois mestres do Thunderbird e da Guilda Fênix trabalhariam juntos apenas para me enganar. Pelo menos, ele acreditava que Park Yong-wan e o Rei Relâmpago não trabalhariam juntos apenas para enganá-lo. Então você está disposto a unir forças? Johan Dorg parou por um momento em vez de responder à pergunta de Kim Vol-jin. O silêncio caiu no carro e durou um bom tempo. Após o longo silêncio, Johan Dorg falou com uma voz ligeiramente tensa. Só farei uma pergunta. Qual é o seu maior motivo para trair Isaac Ivanov? Johan Dorg continuou antes que pudesse ouvir a resposta. Claro, faz muito sentido. Lutar contra a guilda do Messias no trem desgovernado conhecido como Isaac Ivanov é uma loucura. Além disso, você ainda terá a guilda da Fênix e o Thunderbird como inimigos. Se olharmos para as circunstâncias, Kim Vol-jin realmente tinha todos os motivos para trair Isaac Ivanov. Na verdade, todos esses foram bons motivos. Mas ele tinha certeza de que existia um motivo maior. Kim Vol-jin respondeu sua pergunta. Apenas. Minha Auréola também é a emissária do submundo, como você. Com essa resposta, Johan Dorg ficou em silêncio mais uma vez antes de responder. Por causa do favoritismo da nossa Auréola, definitivamente temos que trilhar um caminho espinhoso. 3 dias depois de Kim Vol-jin e Johan Dorg se darem as mãos, ele recebeu uma resposta de Park Yong-wan e do Rei Relâmpago. Se Thunderbird concordar em fazer isso, eu também farei. Se a Guilda Fênix concordar, Thunderbird também concordará. Foi o momento em que foi criada uma equipe criada para atacar as masmorras do 7º andar. Capítulo 234. O herói Johan Dorg enterrado na masmorra da Esfinge. O ataque à masmorra da Esfinge levou a nova estrela em ascensão, Johan Dorg e seus 10 companheiros de equipe. Muitos sentiram tristeza e frustração por causa do desastre. Então uma pergunta foi feita. O que exatamente aconteceu na masmorra? Por que Isaac Ivanov está em silêncio? O que diabos aconteceu com Johan Dorg na masmorra da Esfinge? O mundo questionou repetidamente a morte do herói e fez perguntas. No entanto, Isaac Ivanov não deu uma resposta clara a estas questões. Foi apenas silêncio. Naturalmente, o mundo não aceitou muito bem esse silêncio. Isaac Ivanov realmente matou Johan Dorg? Ele fez alguma coisa para se livrar da concorrência? Isaac Ivanov não faria isso.
mesmo se ele fez ou não. Por que diabos ele não está dizendo nada? Isso mesmo, é óbvio que ele tem algo a esconder. À medida que o silêncio se prolongava, as teorias da conspiração sobre Isaac Ivanov começaram a aumentar. E nesse período eles receberam uma notícia. A Guilda Fênix se prepara para atacar uma masmorra do 7º andar. Masmorra de nível C mais 7º andar, reino do Lord Goblin. Park Yong-wan finalmente assume um novo desafio. O ataque à masmorra do 7º andar da Guilda Fênix. O público reagiu a esta notícia à sua maneira. Foi literalmente a sua maneira. Eles estão finalmente desafiando isso? Não é tarde demais para fazer isso agora? Acho que já faz um tempo que Park Yong-wan atacou uma masmorra do 6º andar. Não é só Park Yong-wan. Já é setembro de 2024 e apenas a Guilda do Messias começou a desafiar as masmorras do 7º andar. Mas será que Park Yong-wan consegue fazer isso em primeiro lugar? Não acho que Park Yong-wan possa fazer isso. Exceto a Guilda do Messias, eu nem acredito que qualquer uma das outras 5 principais guildas possa fazer isso. E a Guilda Fênix nem é uma das 5 principais guildas, não é? Embora a reputação de Park Yong-wan tenha melhorado muito ultimamente, isso se deveu principalmente ao fato de ele ser o maior apoiador de Isaac Ivanov. Era verdade que a avaliação de suas capacidades não alcançava a dos principais jogadores das 5 principais guildas. Portanto, era natural que o anúncio de Park Yong-wan de um ataque à masmorra do 7º andar, algo que nem mesmo as 5 principais guildas poderiam fazer, fosse recebido com suspeita e dúvida, em vez de esperança e alegria. A Guilda Fênix se junta a uma aliança estratégica. Thunderbird dá as mãos à Guilda Fênix. A Guilda Fênix e o Thunderbird virtualmente se fundiram? No entanto, as reações das pessoas começaram a mudar quando foram divulgadas as sucessivas notícias sobre a fusão com a Thunderbird. O Rei Relâmpago dá as mãos a Park Yong-wan. O Rei Relâmpago e Park Yong-wan atacarão a masmorra do 7º andar juntos. Diante dessa notícia, era impossível que a reação permanecesse a mesma. Dando as mãos ao Rei Relâmpago? O que está acontecendo? Isso muda tudo. Até mesmo os mestres das 5 principais guildas teriam que se curvar diante dele, não é? De certa forma, o Rei Relâmpago é mais forte que os 5 principais mestres da guilda. Ele é um jogador que reina como um imperador num país sem lei. Afinal de contas, a reputação do Rei Relâmpago não faltava de forma alguma quando comparada com a dos 5 mestres da guilda. Foi nessa época que as pessoas sensatas chegaram a uma conclusão. Espere, então com certeza. Se por acaso, isto é real? E suas premonições imediatamente se tornaram realidade. Isaac Ivanov, Park Yong-wan e o Rei Relâmpago unem forças. Isaac Ivanov juntou-se a Park Yong-wan e ao Rei Relâmpago. Naquele momento, ninguém tinha mais suspeitas sobre o calabouço da Esfinge em mente. E ninguém se atreveu a mencionar quaisquer conspirações sobre Isaac Ivanov. Isaac Ivanov está pronto para subir ao palco do 7º andar com Lee Se-junho. Eles simplesmente enlouqueceram com a nova esperança que estava alcançando a Guilda do Messias. Que reação entusiasmada! O Rei Relâmpago não pôde deixar de rir levemente ao ver a notícia sobre Isaac Ivanov, que até poucos dias atrás era considerado o vilão que conspirou contra o herói. Está claro agora, mais do que nunca, que os superiores da Guilda do Messias não estão por perto. Se os membros principais da Guilda do Messias estivessem na realidade e não em uma masmorra, então estava claro que a opinião pública não teria fluído facilmente nessa direção. Kim Voldin estava certo. Esta é a única maneira de realmente ter uma ideia do quadro completo. Naquele ponto, havia uma evidência clara de que esta era a última chance para algo enorme ser permitido neste momento. Quando Lee Se-junho e sua equipe estavam mirando na masmorra do 7º andar, então Shakira apareceu diante dele. Quando ela apareceu, parecia mais disciplinada do que nunca, a tal ponto que absolutamente nenhuma falha era visível. Ela parecia que se mataria de boa vontade se recebesse ordem de morrer naquele momento. Mantendo o ímpeto, Shakira falou: "Todos os preparativos estão completos." Junto com essas palavras, ela entregou um item ao Rei Relâmpago. O item que ela entregou não era outro senão uma lança áspera. Era uma lança simples com uma haste áspera de madeira e uma lâmina pontiaguda que parecia ser feita de ouro. No entanto, quando ele agarrou a lança, os olhos do Rei Relâmpago brilharam mais do que nunca. É hora de usar os itens escondidos. Então ele perguntou: "E quanto à Guilda Fênix?" Eles assinaram um acordo. Agora, a Guilda Fênix e o Thunderbird são praticamente uma entidade. Parece que ele confia em Kim Voldin. Estalar. Naquele momento, relâmpagos começaram a dançar em volta de seu corpo. Nesta masmorra, vamos nos livrar de Park Yong-wan e comer a Guilda Fênix. Prepare todo o poder que pudermos usar. Então, depois de pensar por um momento, o Rei Relâmpago continuou. E passe uma mensagem para Kim Voldin. Se ele precisar de alguma coisa, eu o apoiarei. Vou até dar um presente a ele. Thunderbird assinou o acordo. Em vez de responder à sua secretária, Park Yong-wan continuou observando a espada à sua frente. Externamente parecia ser uma espada normal. No entanto, ao olhar para esta espada, o olhar de Park Yong-wan tornou-se mais aguçado do que nunca. Durandal. Depois de recitar o nome de seu item mais querido, Park Yong-wan ergueu a cabeça. Então, todos os tipos de itens milagrosos que enchiam seu arsenal particular encheram seus olhos. Com apenas um olhar, ele pôde ver os inúmeros itens lendários que havia obtido. Itens lendários que só ele gostou. Diga aos meus guardas: pegue o que eles quiserem daqui hoje. E pela primeira vez, ele permitiria que outros desfrutassem desses itens. Foi tão surpreendente que sua secretária nem conseguiu reagir adequadamente às suas palavras. Porém, depois de reunir rapidamente seus pensamentos, a secretária mais uma vez pediu confirmação. Devo realmente dizer isso a eles?
Esta é uma oportunidade para comermos o Thunderbird, que pertence ao Rei Relâmpago, naturalmente é um investimento que vale a pena. Você realmente vai lutar contra o Rei Relâmpago? O Rei Relâmpago. Sua reputação não foi em vão. Além disso, o Rei Relâmpago criou sua própria força sem o apoio de qualquer governo. Ninguém considerava Thunderbird mais fraco que a Guilda Frontier, a Guilda Great One ou a Guilda Kunlun. Não seria fácil para Park Yong-wan lutar contra tal figura. Será perigoso. Park Yong-wan também sabia disso. Mesmo assim, ele estava confiante. Mas como Kim Vol-jin está do meu lado, o vencedor já foi decidido, porque estava convencido de que tinha uma carta escondida que lhe traria a vitória. Claro, precisarei pagar um preço primeiro. Dê aquela lança para Kim Vol-jin como presente. Park Yong-wan então olhou em volta antes de dizer, e troque os itens restantes, como aquela cabeça de martelo selada ali, por armas e armaduras através de um corretor. Você também pode dar a eles mais dinheiro para que possamos obter itens mais poderosos. Conseguimos itens que aumentarão nosso poder o mais rápido possível. Sua secretária acenou com a cabeça com suas palavras. Entendido, entendido. Duas vozes iguais podiam ser ouvidas dizendo a mesma coisa em uma sala. Duque, Duque. E então as conversas aparentemente longas foram interrompidas quase ao mesmo tempo. No momento em que a ligação terminou, Li Jin-ah, que estava observando silenciosamente ao lado, não pôde deixar de falar. Eu vi um grande número de coisas estranhas enquanto estava em equipe com você, mas nunca esperei ver algo assim. Os dois Kim Vol-jins riram em uníssono com essas palavras. Não foi uma visão difícil de explicar. Kim Vol-jin foi contatado por ambos os lados ao mesmo tempo e, como não podia deixar de cuidar de um lado, decidiu fazê-lo simultaneamente com sua habilidade de alter ego. É claro que, do ponto de vista de quem está de fora, essa cena teria sido alucinante. Ugh, tenho medo de ter pesadelos com isso. Li Jin estalou a língua. Então, quão importantes foram aquelas ligações que você precisava para atendê-las ao mesmo tempo com sua habilidade de alter ego? Por outro lado, ele se perguntou quão importantes eram essas ligações para justificar tais ações. Em resposta às palavras de Li Jin, Kim Vol-jin e seu alter ego mais uma vez falaram simultaneamente. O Rei Relâmpago. Park Yong-wan. Li Jin franziu a testa quando as duas respostas, ditas na mesma voz, se sobrepuseram. O som se sobrepõe. Você não pode simplesmente voltar a ser um? Kim Vol-jin acenou com a cabeça e liberou sua habilidade de alter ego. Então o segundo Kim Vol-jin desapareceu lentamente, tornando-se transparente antes de desaparecer completamente. Depois disso, o conhecimento obtido pelo alter ego apareceu na mente de Kim Vol-jin. É simples na verdade. Park Yong-wan quer matar o Rei Relâmpago, e o Rei Relâmpago quer matar Park Yong-wan. No entanto, ambos os lados sabem que não seria fácil derrubar o outro lado, então eles querem para me trazer para o lado deles. Depois de ouvir essa explicação, Li Jin ficou em silêncio por um longo tempo antes que uma expressão incrédula surgisse em seu rosto. Para ser honesto, se eu fosse o Rei Relâmpago ou Park Yong-wan, preferiria morrer a deixar você saber disso. Kim Vol-jin não reagiu às palavras de Li Jin. Li Jin continuou. Então, o que eles vão te dar? Depois de conhecer Kim Vol-jin por tanto tempo, Li Jin naturalmente sabia que Kim Vol-jin pediria um preço para ajudá-los. O Rei Relâmpago ofereceu Barizada, e Park Yong-wan ofereceu o Jang Palsamo. O que é isso? A Barizada é a espada de Rogero, um dos 12 cavaleiros de Carlos Magno, e a Jang Palsamo é uma arma que não requer explicação. Pelo que posso dizer, a oferta de Park Yong-wan não é melhor. O dele tem mais peso. Li Jin estalou a língua. Kim Vol-jin obteve 2 itens lendários poderosos sem fazer nada, e ele tinha certeza de que Kim Vol-jin não ficaria satisfeito com isso. Então, qual mão você vai levantar? Nesta situação, Kim Vol-jin teria que escolher um deles. E no momento em que ele escolhesse um, tudo que pertencesse ao outro lado seria comido por Kim Vol-jin. Isso significava que ele estava atualmente caçando presas mais valiosas do que qualquer presa que ele tinha antes, o Rei Relâmpago e Park Yong-wan. Kim Vol-jin respondeu sem hesitação. Estou me livrando do Rei Relâmpago. O Rei Relâmpago. Li Jin acenou com a cabeça quando ouviu isso. Bem, você é parceiro de Park Yong-wan há mais tempo do que do Rei Relâmpago. Acontece que você é humano, afinal. Capaz de pelo menos um pouco de gratidão. Afinal, Park Yong-wan patrocinava Kim Vol-jin desde que ele se tornou jogador. Embora suas intenções não fossem as melhores, não se podia dizer que ele não fosse o benfeitor de Kim Vol-jin. Por outro lado, o Rei Relâmpago não era apenas um tirano de um país sem lei que tentaria se livrar de Kim Vol-jin se ele deixasse de ser útil? Kim Vol-jin não levantou nenhuma objeção às palavras de Li Jin. Eu aprecio o fato de você pensar assim. Naturalmente, não foi que Kim Vol-jin não escolheu Park Yong-wan porque era grato a ele. Acontece que ele concluiu que era muito mais vantajoso fazer parceria com Park Yong-wan do que fazer parceria com o Rei Relâmpago. Se não tivermos uma chance, eu sempre posso mudar. No entanto, ele não sabia como a situação poderia mudar. O Rei Relâmpago é mais poderoso que Park Yong-wan. Mesmo assim, Park Yong-wan também não foi um adversário fácil. Para ser mais preciso, ele também estava sendo protegido pela Guilda do Messias. Se a Guilda do Messias não estivesse fornecendo apoio invisível à Guilda da Fênix para fazer uso de Park Yong-wan, ele não teria sido capaz de alcançar a posição atual em que se encontrava. Não sei o que o Rei Relâmpago escondeu. Por outro lado, o Rei Relâmpago era um tirano em uma terra sem lei, sem apoio ou supervisão governamental. Este foi um julgamento feito por ninguém menos que Kim Vol-jin, que havia caçado os dois. Se o poder dele for muito baixo, talvez eu tenha que escolher o Rei Relâmpago. Em outras palavras, dependendo da situação, ele pode ter que escolher o lado do Rei Relâmpago. Kim Vol-jin. Nível 176.
Halo, emissário do submundo. Estatísticas, saúde, 530 mais 1425, vigor, 2 mais 661, poder mágico, 3 mais 1332, conquistas, 158. Pontos extras, 0. Depois que eu aprender a habilidade do Lich no nível 180, se seus poderes estiverem abaixo das minhas expectativas, terei que mudar minha decisão. Em particular, as simulações que Kim Vol'Jin estava executando em sua cabeça eram compostas principalmente de cenários depois que ele atingiu o nível 180 e aprendeu a habilidade Lich. Kim Vol'Jin não tinha certeza se os Liches que ele convocou teriam a mesma destreza assustadora que os de Johann Jorg. Li Jin se aproximou de Kim Vol'Jin, que estava medindo seu poder, e disse: Ei! Com isso, ele estendeu o telefone na mão. Sishan disse que quer falar com você. Quando Kim Vol'Jin pegou o telefone e levou ao ouvido, Li Jin disse de repente: Ei, peça ao Sishan para comprar um pouco de carne. Já faz um tempo que viemos para a Coreia. Deveríamos comer um pouco de carne coreana. Ei, cala essa boca, desgraçado. Você come tanto carne que parece uma vaca. Droga. Ele disse que me compraria jajangmyeon, então eu pedi. Então ele disse que esqueceu a carteira. A próxima vez que você encontrar esse bastardo, ele estará morto. Kim Vol'Jin apenas deu um pequeno sorriso ao discurso de Oh Sishan. Então o que está acontecendo? Ah, não é grande coisa. Park Yong-wan deixou alguns itens comigo. Eles querem trocar outros itens por armas e armaduras. Parece que ele está se preparando totalmente para o Rei Relâmpago. Kim Vol'Jin não precisou pensar nisso por muito tempo. Pode haver algo útil por muito tempo. Deixe-me dar uma olhada. Apenas. Claro, enviarei o endereço assim que os itens chegarem. Depois de encerrar a ligação, Kim Vol'Jin pensou brevemente. Não deveria haver nada incrível lá, mas talvez eu consiga alguma coisa. Ele esperava poder ter sorte. Capítulo 235. Entre os itens que podiam ser obtidos nas masmorras, os mais valiosos eram, claro, os itens lendários. Desde que começaram a aparecer, seu valor era desnecessário. Mesmo com o aumento do número de jogadores que visavam as masmorras, o valor dos itens lendários continuou a aumentar e em 2024, os itens lendários eram coisas que só podiam ser negociadas com outros itens lendários. Na verdade, a transação de itens lendários era algo que raramente acontecia. Sob tais circunstâncias, foram naturalmente as armas seladas que começaram a chamar a atenção. É claro que o interesse por itens lacrados já era grande antes disso. Afinal, todos acreditavam que esses itens seriam itens valiosos. O problema era que ninguém sabia exatamente como retirá-los. Foi o suco gástrico de um dragão dourado caçado pelo Dragon Slayer que mudou a situação. Devido ao suco gástrico que era capaz de remover quase qualquer selo, os jogadores finalmente conseguiram abrir os itens selados, o que os levou a perceber que esses itens eram quase todos itens lendários. Com isso, criou-se um mercado para itens lacrados que passaram a ser comercializados. Em algum momento, eles até começaram a atuar como uma forma de moeda. Ele colecionou muito. Essa foi a razão pela qual Park Yong-wan colocou tantos itens lacrados no mercado antes de um desafio importante. Em vez disso, por que Park Yong-wan está fazendo negócios com Sishan? O que ele veria em um careca tão barato? Além disso, Park Yong-wan delegou a eliminação dos itens lacrados a Park Yong-wan. A razão era simples. Porque ele seria capaz de conseguir o que quisesse, sempre que precisasse. Quando Park Yong-wan estava tentando encontrar um item para dar a Isaac Ivanov, foi Oh Sishan quem o forneceu a ele antes de qualquer outra pessoa. Além disso, quando fez acordos com Isaac Ivanov e Kim Vol'Jin, Park Yong-wan o fez através de Oh Sishan. Não apenas o fornecimento de itens, quando ele tinha que lavar dinheiro ou preparar esconderijos, Oh Sishan era quem ele recorria. Portanto, era natural que Park Yong-wan considerasse Oh Sishan um corretor confiável e útil. Park Yong-wan definitivamente cometeu muitos pecados em sua vida passada. Claro, para Li Jin-ah, que sabia a verdade sobre o assunto, ele não pôde deixar de sentir pena de Park Yong-wan. Uau, se eu estivesse na posição dele, preferiria raspar minha cabeça e ir para um templo do que ser sugado por vocês duas sanguessugas. Enquanto Li Jin-ah simpatizava com Park Yong-wan, Kim Vol'Jin examinou os itens um por um. Com toda a honestidade, Kim Vol'Jin não sabia a identidade dos itens lacrados apenas por vê-los. Ele estava apenas verificando se algum deles se sobrepunha às suas memórias. Além disso, apesar de seus esforços, Kim Vol'Jin só tinha 2 itens que queria abrir. Ele só poderia restringir as opções tanto quanto possível. Não vai ser fácil. Demorou muito para comparar inúmeros itens com aqueles em suas memórias. Foi um processo que definitivamente levaria mais de um dia. Não havia tempo a perder, então Kim Vol'Jin simplesmente manteve a boca fechada e continuou inspecionando cada item. Li Jin-ah também começou a seguir Kim Vol'Jin e inspecionar os itens organizados ao seu redor. Se você tiver sorte, poderá conseguir um lendário, certo? É claro que Li Jin-ah não inspecionou esses itens lacrados muito de perto. Que tal este? Li Jin-ah pegou uma espada comum e perguntou. Isso não se parece com Excalibur? Naturalmente, Kim Vol'Jin o ignorou, mas Li Jin-ah não se importou. Em vez disso, agarrou uma lança atrás de si e disse. Tive um bom pressentimento sobre este aqui. Tenho certeza que é Gungnir. Ei, vamos abrir este aqui. Mais uma vez, Kim Vol'Jin o ignorou. De repente, Li Jin-ah estendeu a mão como se tivesse encontrado algo. O que ele então pegou foi um quadrado de aço. Com toda a honestidade, se a janela de status deste item não dissesse cabeça de martelo, ninguém pensaria que era uma cabeça de martelo. Segurando a cabeça do martelo, Li Jin-ah gritou. Uau, eu sou Thor. Traga Thanos. Quando Li Jin-ah começou a agir como Thor, um dos heróis do Universo Maravilha, Kim Vol'Jin se virou para olhar para ele. Naturalmente seus olhos se encontraram.
Os olhos de Kim Woo-jin estavam frios, mais frios do que ele jamais havia visto. Vendo isso, Lee Jin sorriu sem jeito e tentou encontrar uma desculpa. Foi uma piada, uma piada. Haha, os homens brincam assim às vezes, não é? Porém, apesar dessa desculpa, Kim Woo-jin não se afastou dele, em vez disso, aproximou-se dele com a mesma expressão. Gole. Lee Jin engoliu inconscientemente a saliva quando viu isso. Droga, eu falei demais? Ao mesmo tempo, Kim Woo-jin disse a Lee Jin. Lee Jin, sim? Bom trabalho. O que? Lee Jin ficou surpreso. Isso não é irônico? Quando Kim Woo-jin tirou a cabeça do martelo dele, a expressão vazia de Lee Jin tornou-se de surpresa. Você tem muita sorte. Depois que o mundo se transformou em um jogo em 2020, masmorras apareceram de forma constante e infinita no mundo. E ao longo dos anos, masmorras de níveis mais elevados apareceram uma após a outra. A masmorra com o andar mais alto que apareceu até agora foi a masmorra do 8º andar, Orc Lord's Kingdom, que apareceu no Mar Cáspio. Quando se tratava das masmorras do 7º andar abaixo, havia 9 delas. A equipe de Isaac Ivanov atacará o reino do Lorde Duende. A equipe de Isaac Ivanov vai para o Paquistão. Entre os 9, a aliança entre a Guilda Fênix e o Pássaro Trovão, liderada por Isaac Ivanov, escolheu o reino do Lorde Goblin, que estava localizado no Paquistão. Era um lugar onde rebeldes e grupos terroristas de todos os tipos estavam constantemente em guerra, literalmente um campo de batalha. Em outras palavras, esse ataque foi possível principalmente porque esse era o local. Entrar em uma masmorra de 7 andares em um país com um governo em funcionamento exigiria muitos processos e custos. Entre eles, o problema mais problemático era o tempo. Ao atacar uma masmorra do 7º andar, não era apenas a atenção do público que precisava ser lembrada, mas também um risco indescritível. Caso ocorresse algum problema, poderia ser equivalente a um desastre nacional, portanto a aprovação não foi dada levianamente. Este foi o aspecto mais preocupante para a equipe de Isaac Ivanov, que estava numa corrida contra o tempo. Por outro lado, entrar na masmorra do 7º andar no Paquistão foi comparativamente fácil. O governo paquistanês aprova o pedido de ataque da equipe de Isaac Ivanov. A aprovação do governo poderia ser facilmente obtida através da entrega de algum dinheiro e, na verdade, até isso era desnecessário. Se eles tivessem confiança para entrar na masmorra neste lugar que havia se transformado em campo de batalha, então poderiam atacar a masmorra a qualquer momento. Recebi uma ligação da equipe avançada. Foi por isso que o valor do Thunderbird era incomparável na era atual. A área da masmorra foi limpa e a rota foi protegida. Enquanto outras guildas tiveram que esperar pelas forças do governo, elas poderiam simplesmente preparar o cenário para si mesmas. Além disso, a capacidade do Thunderbird de lidar com terroristas e rebeldes superou em muito a das forças especiais da maioria dos países. Suas armas eram uma coisa, mas eles também haviam passado por inúmeras batalhas em sua jornada para se tornarem imperadores do lugar mais mortal da América do Sul. Ótimo! Uma semana depois de obter a aprovação do governo paquistanês, até mesmo Park Yong-wan foi forçado a reconhecê-los quando foi divulgada a notícia de que eles haviam protegido o portão da masmorra do 7º andar, que havia sido mantido por um grupo terrorista. Não posso acreditar que um indivíduo tenha conseguido acumular este nível de poder militar sob uma empresa. Por outro lado, ele não teve escolha senão aumentar sua vigilância contra o Rei Relâmpago, que controlava tal poder militar. Se eu comer Thunderbird, ganharei tudo isso. Ao mesmo tempo, sua ganância pelo Thunderbird também cresceu. De qualquer forma, como o caminho para a masmorra já estava garantido, só faltava percorrer o caminho. Antes disso, Kim Woo-jin verificou os detalhes da masmorra. Reino do Lorde Goblin. Pisos, 7. Dificuldade, classificação C+. Número máximo de inscrições, 444. Requisito, nível 239 e abaixo. Condições do desafio, derrote o rei do reino do Lorde Goblin. Recompensa, espada do Lorde Goblin. A espada do Lorde Duende. Ao olhar para o relatório da masmorra, Kim Woo-jin, que não pôde deixar de relembrar algumas memórias de seu passado, fechou os olhos. Apenas. Então o Rei Relâmpago caminhou até ele e disse: Isaac, vamos começar o ataque. E assim começou o ataque. Capítulo 236. Isaac Ivanov entrou. Dos 424 jogadores que atacaram a masmorra desta vez, Isaac Ivanov foi o último a entrar, e quando fez a masmorra enviou a notificação informando como passar para o próximo andar. Mate 111.111 goblins para avançar para o próximo andar. A notificação silenciou imediatamente o clima do grupo como se fosse uma vela apagada. Eu não ouvi isso incorretamente, não é? 110 mil? 110 mil. Esta foi a primeira vez que os jogadores encontraram tal número em uma masmorra. Eles estavam acostumados com unidades de 10 mil monstros, mas nunca o número ultrapassou 100 mil. É claro que, considerando o fato de que seus alvos eram goblins, esse número não poderia ser chamado exatamente de grande. Afinal, embora eles pudessem não ser goblins normais, ainda era melhor do que enfrentar dragões, elionos ou vivern. Eles foram capazes de se consolar pensando dessa maneira. Isso não é brincadeira. Mas se eles começassem a se confortar dessa maneira, então definitivamente não teriam se qualificado para entrar nesta masmorra do 7º andar. 110 mil no primeiro andar. Afinal, eles ainda estavam no primeiro andar. O menos desafiador e mais leve dos 7 andares que estavam prestes a subir. Procurando conforto no primeiro andar? Seria estranho se as pessoas que não conseguiam prever o quão desafiador seria o ataque pudessem participar do ataque. É um bom número para aquecer. Uma estimativa aproximada seria de 300 monstros por pessoa. Se fossem apenas goblins, não seria muito desafiador, mesmo que houvesse 1 milhão deles. É por isso que o Rei Relâmpago e Park Yong-wan agiram como se não houvesse nada de especial quando viram a notificação. Ambos já tinham as qualificações para atacar masmorras do 7º andar.
Entre eles, o Rei Relâmpago ainda tinha uma pequena vantagem. Agora, vamos deixar algumas coisas claras. Ele falou em um tom vagaroso. Conforme combinamos anteriormente, vamos nos dividir em 3 equipes e seguir em frente. Isaac Ivanov, a Guilda Fênix e Thunderbird chegaram a um acordo antes de entrarem na masmorra. Em geral, a menos que houvesse circunstâncias especiais, os 3 grupos agiriam por conta própria. Já havia sido provado através de inúmeros casos que era melhor que todos se movessem separadamente e usassem suas próprias forças do que as partes formassem uma aliança, apressada e atrapalhassem umas às outras. Os atores principais não precisam dividir o palco. De certa forma, Park Yong-wan, Isaac Ivanov e o Rei Relâmpago podem ser considerados ases. E os jogadores que trouxeram foram aqueles que se especializaram em apoiar estes craques. Estar no mesmo palco seria o mesmo que enviar 3 ases em uma rodada de jogo. Em outras palavras, foi um ato incrivelmente desperdiçador que foi além da ineficiência. Vamos jogar um jogo em vez disso. Portanto, eles precisavam de algo diferente de cooperação. Que tal apostarmos em quem consegue pegar mais nesta masmorra? E de certa forma, foi a melhor maneira para as 3 equipes terem um mais alto nível de sinergia. Parece divertido. Portanto, Park Yong-wan aceitou a proposta do Rei Relâmpago sem qualquer hesitação. Então o que devemos apostar? Um dedo? Os dedos das outras pessoas são inúteis. A menos que você queira ver as fotos no smartphone delas. Claro, o Rei Relâmpago foi ainda mais implacável. Vamos apostar um item lendário, em vez de fichas. Depois de dizer isso, o Rei Relâmpago apontou o queixo para Shakira, que imediatamente pegou um item de seu inventário. Aposto a espada de Aquiles. Espada de Aquiles. O olhar de Park Yong-wan ficou um pouco frio quando viu o Rei Relâmpago revelar um item lendário sem hesitação, cujo valor era óbvio apenas pelo nome. Era óbvio que ele estava planejando isso há um bom tempo. Kim Voldin, que estava assistindo a cena, não pôde deixar de rir por dentro. O Rei Relâmpago certamente está em outro nível. Park Yong-wan poderia ser descrito como uma fera criada em um santuário animal. Ao atacar masmorras, ele só tinha os monstros como inimigos e raramente precisava se preocupar com outras variáveis. Simplificando, ele nunca teve que compartilhar uma masmorra com um predador do mesmo nível que ele. Por outro lado, o Rei Relâmpago era uma fera criada em um mundo com incontáveis bandidos, sem a ajuda de qualquer poder nacional. Ele compartilhou masmorras com predadores como ele inúmeras vezes e sobreviveu todas as vezes. Portanto, o Rei Relâmpago, melhor do que ninguém, sabia como assumir a liderança em uma masmorra onde os predadores estavam reunidos. O mesmo era verdade até agora. Você jogaria um jogo com itens lendários como aposta? Com toda a honestidade, não havia razão para fazê-lo. Não seria fácil para Park Yong-wan recusar. No entanto, se recusasse, seria imediatamente colocado numa posição inferior desde o início. Por outro lado, mesmo que ele recusasse, não haveria problema para o Rei Relâmpago. Se Park Yong-wan aceitar, seria uma boa oportunidade para o Rei Relâmpago avaliar suas habilidades. Como era uma aposta com itens lendários em jogo, Park Yong-wan definitivamente iria querer ganhar, e havia uma grande chance de ele tirar algumas cartas escondidas para fazer isso. Portanto, era altamente possível para o Rei Relâmpago aprender mais sobre as habilidades de Park Yong-wan. Um dos princípios básicos da caça era compreender as habilidades da presa. Para o Rei Relâmpago, seria o primeiro passo para caçar Park Yong-wan. Bom, aposto um item lendário também. Park Yong-wan não hesitou mais, decidindo aceitar a proposta do Rei Relâmpago. A espada do Rio Azul, você precisa de uma explicação? A espada de Zhao Yun, este item lendário que certamente não precisava de explicação, foi adicionada ao pote. Foi o momento em que 2 espadas que pertenciam a heróis lendários se tornaram apostas em uma aposta. Foi então. Isaac Ivanov também participará. Kim Voldin, que estava observando suas ações, falou com Isaac Ivanov atrás dele. Isaac Ivanov apostará no Cajado de Merlin. Cajado de Merlin. No momento em que ouviram o nome deste item, tanto Park Yong-wan quanto o Rei Relâmpago não conseguiram esconder suas expressões de surpresa quando subconscientemente se viraram para olhar para o cajado nas mãos de Isaac Ivanov. O prêmio é enorme. Uma aposta tão forte. Logo, eles esconderam a expressão de surpresa e a substituíram por uma expressão calma, mas na verdade foi apenas uma atuação. Eles não foram os únicos. Ele apostou no Cajado de Merlin? Oh meu Deus! Park Yong-wan e os subordinados do Rei Relâmpago não conseguiram esconder a surpresa ao ouvir essa aposta ridícula. Kim Voldin percebeu suas expressões com um brilho frio nos olhos enquanto pensava consigo mesmo. Se eles cobiçarem o Cajado de Merlin, eles se esforçarão ainda mais. Kim Voldin também era um jogador que sabia atacar uma masmorra com predadores. Na medida em que eles revelarão quase tudo que tem. Um jogador que sabia disso melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. A caça daquele jogador havia começado. Havia muitos tipos de goblins que podiam ser encontrados nas masmorras. Desde goblins comuns que eram muito fracos, até variantes como albino goblins e hobgoblins, que eram conhecidos por seu incrível tamanho e força, até aqueles como Goblin Champions e Goblin Knights que eram conhecidos por sua habilidade com armas. Normalmente, esses goblins eram considerados monstros fracos. No entanto, os jogadores que estavam ativos nas masmorras do 6º andar sabiam. Mesmo um goblin fraco poderia derrubar um jogador agarrando seus tornozelos, removendo sua armadura e mordendo sua carne. Então, se um jogador morresse para um goblin a qualquer momento, não seria considerado estranho. E quanto mais goblins alguém tinha que lidar, mais essa realidade se tornava possível.
Que é, nesse sentido, a visão de mais de 3.000 goblins diferentes ignorando seu medo e atacando com loucura. Foi uma cena que fez até mesmo os jogadores mais experientes em batalha sentirem um arrepio na espinha. Tão assustador. Agora que há milhares deles reunidos, esses goblins nem se sentem como goblins. Nesse sentido, era natural que os 213 jogadores da Guilda Fênix que entraram na masmorra com Park Yong-wan se sentissem desconfortáveis ao enfrentarem esse terrível grupo de goblins. Claro, Park Yong-wan era diferente. Bastardos duendes sujos. Em vez de gritar, Park Yong-wan simplesmente murmurou uma palavra de reclamação antes de atacar o grupo de goblins enquanto puxava a espada grande, Durandal. Ele correu para o campo de batalha sozinho, sem se preocupar em dar ordens. Puxa, como a ponta de um furador, ele perfurou o grupo de goblins e começou a derrubá-los um após o outro sem qualquer piedade ou hesitação. Essa visão, que era como observar um mato cortando grama, era tão impressionante e destrutiva que causava arrepios por todo o corpo só de olhar para ela. No entanto, os homens de Park Yong-wan não ficaram surpresos com a visão. Já começou. Ele sempre faz isso. Porque esse era o tipo de jogador que Park Yong-wan era. Park Yong-wan, que não poderia ser considerado excelente e também não lhe faltava nada, sempre simplificou o campo de batalha. Ele atravessaria os monstros e criaria um caminho, e tudo o que seus homens precisavam fazer era segui-lo, e eles o seguiriam mais uma vez. Mesmo que nada mais fosse certo, eles acreditavam que o caminho de Park Yong-wan era algo que sempre poderiam seguir. Ataque total. Não havia razão para que isso mudasse desta vez. Ataque. Tal como aconteceu desde o início, os homens de Park Yong-wan começaram a seguir o caminho que ele criou. Incrível! Os homens do Rei Relâmpago, que observavam secretamente Park Yong-wan de lado, não conseguiram conter o espanto com a visão. As habilidades de Park Yong-wan são muito superiores à estimativa do público. Ele foi suprimido pela Guilda do Messias, mas não é mais fraco do que as 5 principais guildas. Eles ficaram surpresos que Park Yong-wan, que nem sequer recebeu um apelido adequado, fosse muito mais forte do que esperavam. Mas foi isso. Eles ficaram um pouco surpresos. Bem, ele ainda não é muito quando comparado ao chefe. Afinal, o chefe deles não era outro senão o Rei Relâmpago. A esta altura, ele provavelmente está bagunçando o campo de batalha. Estalar. Seguido pelo som de um trovão, um relâmpago atingiu o chifre de um duende macabro. Ki-ib. O duende macabro então se tornou uma pilha de cinza sem qualquer forma de se defender. Ki. Então, por causa da morte do duende macabro, a razão começou a retornar aos olhos dos duendes que haviam enlouquecido. Esses goblins que haviam recuperado a razão, podiam ver guerreiros com armaduras pesadas e machados e martelos gigantes parados na frente deles. Ao mesmo tempo, quando perceberam que todos esses seres estavam liberando uma aura sanguinária, o medo penetrou em seus olhos. Os goblins na frente usaram toda a sua força para impedir que suas pernas avançassem antes de virarem as costas para escapar. Mas isso só piorou as coisas quando eles esbarraram nos companheiros, enredando-os e pisoteando-os. Naquele momento ficou claro que os goblins foram derrotados antes mesmo que pudessem lutar. Foi uma visão muito rara. Eles não eram tanto límpios. No entanto, os subordinados do Rei Relâmpago começaram a esmagar os goblins como se estivessem acostumados com essa visão. Estalar. O Rei Relâmpago observou esta cena com faíscas dançando ao redor de seu corpo. Havia um sorriso zombeteiro em seus lábios. Eu nunca teria esperado lutar contra goblins. O Rei Relâmpago. A necessidade de estratégias era praticamente inútil para ele, pois ele usava Lightning Spirits, e era praticamente impossível evitar seus ataques. Alguém que poderia lidar com qualquer campo de batalha. Com toda a honestidade, ele não planejou fazer nada contra os goblins. O raio de antes veio de sua discípula, Shakira, Isaac Ivanov. Mas foi ninguém menos que Isaac Ivanov quem o obrigou a fazer isso. A história é completamente diferente agora que o cajado de Merlin está envolvido. Ele havia proposto originalmente a aposta para estimular Park Yong-wan, mas quando Isaac Ivanov apostou no cajado de Merlin, a aposta foi mais do que isso. Eu tenho que conseguir isso de alguma forma. O cajado de Merlin era algo que o Rei Relâmpago estaria disposto a fazer algum esforço para obter. Ei, diga a esses caras para se afastarem. Sim, senhor. Depois de dar a ordem, o Rei Relâmpago ergueu a palma da mão e a eletricidade começou a dançar sobre ela. Então essa faísca de eletricidade se transformou em um lobo, feito inteiramente de relâmpagos que então atacou os goblins em fuga. Estalar. Esses goblins foram então eletrocutados pelo lobo relâmpago e caíram, contorcendo-se no chão, enquanto espumavam pela boca. E os homens do Rei Relâmpago se moveram depois que o lobo relâmpago passou. Que colheita! Limpe isso! Rápido! Eles começaram a cortar as cabeças dos corpos eletrocutados e contorcidos dos goblins que estavam no chão. Eles literalmente começaram a ceifar a vida dos goblins. Gole! Os subordinados de Park Yong-wan, que viram essa visão à distância, não puderam deixar de engolir a saliva. O Rei Relâmpago está em um nível totalmente diferente. Eles nem precisam de táticas. Esta foi uma reação natural quando viram quão facilmente o Rei Relâmpago poderia eliminar um grande grupo de monstros. Por causa disso, até os homens de Park Yong-wan foram forçados a admitir. Será que o Rei Relâmpago ganhará esta aposta? Apenas. Seria difícil para o nosso chefe vencer. O vencedor desta aposta provavelmente seria o Rei Relâmpago. Claro, esse pensamento não durou muito. Restam 55.555 goblins. O que foi isso? Metade já está morta? O Rei Relâmpago só caçou cerca de 10.000, não foi? Porque havia um verdadeiro Goblin Slayer na masmorra. Capítulo 237. Kiara.
Um cavaleiro esqueleto, que segurava a lendária lança longa com uma lâmina em forma de língua de cobra em suas mãos e montava um lobo esqueleto, soltou um grito alto enquanto avançava em direção a um grupo de goblins bem armados. Chocalho. E seguindo este cavaleiro esqueleto estava um grupo de soldados esqueletos que poderiam ser facilmente identificados pelo som de seus ossos batendo. A batalha foi um massacre unilateral. Puck, o cavaleiro esqueleto usou a lança longa em suas mãos para perfurar os capacetes e cabeças desses goblins, e os soldados esqueletos limparam aqueles que a lança não conseguia alcançar. Nesta batalha corpo a corpo, ficou claro desde o início qual lado estava em vantagem. Batalhas como essa não foram nada de especial para Isaac Ivanov. Este foi provavelmente o nível de batalha que mesmo aqueles que só tinham ouvido falar das proezas de Isaac Ivanov esperariam. Que arra! Exceto que tais batalhas ocorriam em até 10 locais diferentes simultaneamente. Isso foi literal. 10 pelotões, cada um composto por um cavaleiro esqueleto e 20 soldados esqueletos, estavam espalhados em todas as direções, travando suas próprias batalhas. E os detalhes dessas batalhas foram transmitidos aqui em Voldin em tempo real pelos soldados esqueletos montando Viver no alto do céu. Este foi o estilo de combate mais ideal e perfeito que Kim Voldin poderia exibir atualmente. Primeiro, ele léria o campo de batalha com a ajuda dos Vivern. O cheiro de sangue dos vivos estimula você. Há cerca de 200 ali. Então, no momento em que encontrasse grupos de goblins com a ajuda de suas habilidades de vampiro, ele configuraria o grupo mais eficiente para lidar com eles. Um cavaleiro esqueleto e 15 soldados esqueletos devem ser suficientes. Assim, Kim Voldin conseguiu usar seu poder da maneira mais eficiente. Portanto, era natural que seu ritmo fosse incomparável. Qual era a força do exército de esqueletos de Kim Voldin, que poderia desempenhar o papel de centenas de jogadores em uma luta, se sua força fosse atraída da maneira mais eficaz? A resposta era difícil de imaginar. E mesmo isso não foi tudo. Os cadáveres desses goblins que foram mortos pelo exército de esqueletos tornaram-se bombas venenosas nas mãos de Kim Voldin. E essas bombas venenosas que foram criadas foram então carregadas pelos Vivern para serem lançadas. O bombardeio começou. Explosão de cadáver usada. A névoa venenosa se espalha. Os goblins foram envenenados. No momento em que esses corpos explodiram e os gritos dos goblins soaram, os esqueletos invadiram. Dessa forma, uma cena foi criada. Eles todos se reuniram. Enquanto esses goblins fugiam com medo, eles encontraram outros grupos de goblins em retirada e eventualmente se tornaram um bando enorme. Li Jin-ah. E quando este grande grupo de goblins em fuga finalmente se aproximou de 10.000, Kim Voldin revelou sua carta final. Termine isso com o Dullahan. Esta foi a razão pela qual Kim Voldin foi capaz de caçar 30.000 monstros antes de um dia passar. Restam 1.111 goblins. No terceiro dia, depois que as 3 equipes caçaram coletivamente mais de 100.000 goblins, eles decidiram fazer uma pausa. Sempre era bom fazer uma pausa depois de longas batalhas, mas nenhum deles riu ou sequer pareceu feliz com o fato. A razão era óbvia. Você ouviu as notícias sobre Isaac Ivanov? Eu ouvi. Isso me deu arrepios por todo o corpo. Ele é um monstro tão ridículo. Para ser honesto, quando ouvi pela primeira vez as notícias sobre Isaac Ivanov, sempre pensei que eles estavam exagerando, mas agora parece que eles minimizaram muito. Isaac Ivanov reescreveu completamente o que todos os jogadores consideravam senso comum. Eu não esperava que ele fosse um monstro tão grande. Até mesmo Park Yong-wan, que não sentiu nenhuma pressão quando a notificação da masmorra lhes disse para caçar mais de 100.000 monstros, não pôde deixar de enrijecer com esse fato. Foi a mesma coisa do outro lado também. Shakira. Sim, líder. O que você acha de Isaac Ivanov? Eu acho. Ele é um monstro. Eu preferiria que ele fosse um monstro. Ele é algo muito além de monstros. Até mesmo o Rei Relâmpago não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha quando soube do poder de Isaac Ivanov. Os resultados apresentados por Isaac Ivanov ficaram fortemente impressos em suas mentes, na medida em que nunca seria esquecido. Ei, não seria melhor se conter um pouco? Pensando nisso, Lidinha não pôde deixar de fazer uma pergunta. Afinal, eu sei que você é forte e tudo mais, mas é inteligente mostrar sua força para as pessoas com quem você planeja lutar no futuro? Foi uma pergunta razoável e sábia. Como disse Li Jin-ah, o Rei Relâmpago e Park Yong-wan foram praticamente presas de Kim Voldin. Então ele não precisava mostrar a eles tudo o que tinha, não é? Isso era verdade. Mas Kim Voldin não era o homem que Li Jin-ah pensava. Eu não tenho que mostrar tudo a eles. Li Jin-ah inclinou a cabeça ao ouvir isso. Então por quê? Kim Voldin não respondeu à sua pergunta. Porque isso não é tudo que eu tenho. Em primeiro lugar, ele não mostrou tudo. Naquele momento, Kim Voldin conseguiu uma arma que transformaria Isaac Ivanov em um monstro ainda mais assustador. Seu nível aumentou. Você atingiu o nível 180. O emissário do submundo admira suas habilidades. O emissário do submundo lhe envia um catálogo como presente. Finalmente chegou. Neste momento, outra arma incrível foi adicionada ao arsenal de Kim Voldin. Esse foi o verdadeiro truque. Quanto mais intensa é a impressão que lhes dou, mais difícil é imaginar que há mais. Coisas intensas não poderiam ser facilmente apagadas. Não importa o quão poderosos fossem o Rei Relâmpago e Park Yong-wan, era óbvio que eles não esperariam que Isaac Ivanov fosse capaz de mostrar mais intensidade do que já havia mostrado. E esse fato se tornaria uma fraqueza fatal para eles no momento em que ele o demonstrasse. É por isso que Kim Voldin não hesitou.
Depois de tirar uma página de habilidade de seu inventário, ele a rasgou sem hesitação. Você adquiriu a habilidade de invocação de Lynch. Ganhou a conquista Lich Summoner. Ao ver isso, Lidinha também percebeu o que estava acontecendo. O Isaac Ivanov que havia sido visto antes era completamente diferente do Isaac Ivanov daquele momento. E foi por isso que Kim Voldin se revelou. Que cara assustador. Então, enquanto Lidinha ainda estava pensando sobre esse fato, Kim Voldin tirou o catálogo que recebeu de sua auréola. Então ele viu. Era uma página dourada. Kim Vo olhou para a página. Alma penada. Condições. Emissário do submundo. Nível requerido. Nível 150 ou superior. Efeito. Invoca a alma amaldiçoada Banshee. Uau, isso é ridículo. Foi nesse momento que Isaac Ivanov renasceu completamente. Você é incrível. Com esse breve comentário, Park Yong-van entregou a Kim Voldin uma elegante espada azul que ele segurava na mão. Realmente incrível. Imediatamente depois disso, o Rei Relâmpago entregou uma espada de prata que obviamente era da era grega antiga para Kim Voldin. Espada do Rio Azul. Classificação, lendário. Ataque físico, 450. Nível requerido, nível 100 ou superior. Descrição, uma excelente espada empunhada por Zhao Yun de Sangsan. Mesmo lutando continuamente, a resistência não diminuirá. Mais 30% de resistência. Mais 50% de recuperação de resistência. Recupera a resistência quando monstros são mortos. Espada de Aquiles. Classificação, lendário. Ataque físico, 400. Nível requerido, nível 100 ou superior. Descrição, a espada que Aquiles, o herói da guerra de Troia, segurou até seus momentos finais. Ele contém uma vontade forte. Mais 20% para todas as estatísticas. A habilidade Grito do Herói pode ser usada. Aumenta o poder de ataque quanto mais monstros são caçados, até 100. Esta foi a prova. Prova de que admitiram que perderam a aposta e que reconheceram a capacidade de Isaac Ivanov. Kim Voldin, que recebeu esta evidência, jogou as espadas para o alto sem qualquer hesitação. Svi, a espada que subiu ao céu por um momento, caiu de volta no chão. Tac. 2 cavaleiros esqueletos arrancaram as espadas do ar com facilidade. Um feito digno de aplausos. Mas ninguém aplaudiu esse fato. É difícil encontrar um cavaleiro esqueleto sem itens lendários. Quantos itens lendários ele tem? Os 10 cavaleiros esqueletos em fila causaram arrepios na espinha de todos ao verem os itens lendários em suas mãos. Vamos continuar apostando? Ninguém disse nada sobre a pergunta russa de Isaac Ivanov. Em vez disso, o som de engolir foi ouvido por toda parte. Não quero jogar um jogo que vou perder. Eu admito suas habilidades. Apenas Park Yong-van e o Rei Relâmpago responderam à pergunta de Isaac Ivanov. Eles também sorriram. No entanto, eles não conseguiram esconder o fato de que tudo era uma atuação em vez de um relaxamento genuíno. Caçou todos os goblins. Prossiga para o próximo andar. Nesta situação, todos ouviram a notificação de que haviam concluído o primeiro andar e no momento em que ouviram a notificação, a atmosfera mudou mais uma vez. Agora é hora do segundo andar. Apenas. Como tivemos que enfrentar 100.000 monstros no primeiro andar, a dificuldade da próxima missão deveria ser ainda maior. Eles já tiveram que enfrentar desafios que ultrapassavam o bom senso no primeiro andar da masmorra. Portanto, eles fortaleceram seus corações para não se surpreenderem com o que encontrariam. Então receberam a notificação para o segundo andar. Mate 222.222 goblins para avançar para o próximo andar. Oh meu Deus! Independentemente do que tivessem imaginado, estava claro que teriam que enfrentar muito mais do que isso. Capítulo 238. No 12º dia após a equipe de Isaac Ivanov entrar na masmorra do 7º andar, nenhuma notícia da Guilda do Messias ainda. Ainda há esperança para Isaac Ivanov. A atenção de todos no mundo estava focada nas 2 equipes que atualmente atacavam as masmorras do 7º andar. Graças a isso, o caos no mundo diminuiu. Eu realmente espero que os 2 consigam eliminá-los. Não seria algo realmente grande se ambos os eliminassem? Seria incrível. Se ambos concluíssem as masmorras do 7º andar ao mesmo tempo, então as masmorras do 7º andar seriam todas concluídas em breve. A maior razão pela qual o mundo conseguiu recuperar a ordem foi a esperança de que o mundo seria capaz de retornar ao seu estado original antes de se tornar um jogo, e porque ainda havia jogadores correndo por essa esperança. E agora esses jogadores corriam com força total para encerrar o jogo. Mais importante ainda, em vez de 1, havia agora 2. Mas não era só porque eram 2. Se Isaac Ivanov e Lee Se-jun unissem forças, seria possível para eles limparem uma masmorra do 8º andar? Não é impossível. Não há razão para eles não trabalharem juntos. Quanto mais eles poderiam ir? A quantidade de esperança que o mundo sentiu com o aparecimento de um rival e parceiro da Guilda do Messias, que esteve sozinho todo esse tempo, não era simplesmente um mais um. A sua esperança era maior do que nunca e o desejo do mundo por isso também se tornou muito mais forte. Naturalmente, muitas pessoas no mundo começaram a torcer por isso, na esperança de que se tornasse realidade. Kia, os presentes estão chegando. Vamos ver, uma caixa de Choco-Pie. É por isso que os presentes começaram a se acumular no depósito do escritório de Osi-chan depois de muito tempo. Isso. Segurando um pacote nas mãos, Osi-chan virou-se para um subordinado e disse: Este foi enviado para Li Jin-ah. Junto com essas palavras, Osi-chan rasgou o pacote sem hesitação e olhou dentro. Isso é caseiro? É feito em casa? O que apareceu foram biscoitos caseiros em papel de embrulho comum. Quando ele viu isso, Osi-chan franziu a testa e entregou o pacote ao seu subordinado. Como pertencia a Li Jin-ah, o subordinado pensou que iria comê-lo, mas quando viu isso, não pôde deixar de inclinar a cabeça para o lado e perguntar: Você não quer comê-lo? Não é que eu não queira comê-lo, não posso. Você não pode comer? Osi-chan então explicou como se fosse óbvio. Se isso foi feito à mão e enviado para alguém com uma aparência tão assustadora quanto Li Jin-ah, então deve ser venenoso, não?
Afinal, quem senão um assassino enviaria biscoitos caseiros para Li Jin? Mas a pessoa que enviou isso acha que Li Jin é um russo loiro e forte, não é? Ah, foi só então que Osi-chan, que percebeu seu erro, pegou o pacote de volta de seu subordinado e colocou um em sua boca. Ah, está delicioso. Então ele devolveu ao seu subordinado. Porém, o subordinado ficou confuso ao ver o pacote sendo entregue a ele novamente. Se ele fosse comê-lo, então comê-lo? Por que esse subordinado se recusava a comer? Por que você não come? Eu tive dor de estômago nos últimos dias. Osi-chan não pôde deixar de mostrar sua surpresa quando seu subordinado respondeu com uma expressão taciturna. Por quê? E quando lhe foi feita a pergunta complementar, o subordinado respondeu como se fosse óbvio. Não é por causa do Rei Relâmpago? Afinal, eles estão em uma masmorra do 7º andar. Eles iriam se livrar do Rei Relâmpago em uma masmorra do 7º andar. No momento em que ouviram esse plano, todos os subordinados de Osi-chan sentiram como se tivessem sido oprimidos por uma pressão enorme. Foi natural. Eles podem ser capazes de derrubá-lo, mas não foi apenas o Rei Relâmpago. Havia também sua equipe de jogadores que constantemente desafiava masmorras em todos os tipos de situações adversas. E se eles matarem todo mundo e saírem? O que foi mais preocupante foi o fato de que os poderes mais fortes do Thunderbird estão esperando por eles do lado de fora, armados com um enorme poder de fogo que ultrapassava em muito as capacidades de um jogador. Eles receberiam Park Yong-wan e Isaac Ivanov com um sorriso se saíssem da masmorra sem o Rei Relâmpago? Era uma situação em que o pior cenário era facilmente possível. Mais importante, são 7 andares. A parte mais importante foi o fato de que eles estavam atualmente em uma masmorra do 7º andar, um estágio que até mesmo a guilda do Messias teve que usar seus melhores poderes para atacar. Não importa quão incríveis fossem as habilidades de Kim Woo-jin, definitivamente não havia uma grande chance de sucesso. Vendo seu subordinado assim, a resposta de Osi-chan foi simples. Bem, não há nada com que se preocupar. Em primeiro lugar, aquele jogador, Kim Woo-jin, é muito mais forte do que você pensa. Além disso, ele é um cara de sorte. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Osi-chan quando ele disse isso. E ele é pelo menos 10 vezes mais cruel e vigilante do que você pensa. Então ele soltou uma risada. O único que morrerá é o Rei Relâmpago. Mate 444.444 goblins para avançar para o próximo andar. No 4º andar, os jogadores não conseguiram nem suspirar quando receberam a condição de limpar o chão. Não foram apenas os jogadores. Vamos garantir o acampamento primeiro. Pela primeira vez, Park Yong-wan, que sempre foi ativo e nunca desistiu de uma luta, ordenou que eles protegessem o acampamento primeiro, em vez de iniciar a batalha. Ficou claro que diante da situação atual, Park Yong-wan precisava usar uma razão mais fria. Além do mais, o Rei Relâmpago fez um gesto com o queixo em vez de zombar ou provocar Park Yong-wan como de costume. Ele simplesmente gesticulou para ouvir as palavras de Park Yong-wan. Este foi um sinal de que eles não estavam mais brigando entre si, mas que haviam feito uma aliança provisória. Claro, quem deu a palavra final não foi Park Yong-wan nem o Rei Relâmpago. Isaac? O que Isaac escolherá? Todos então se voltaram para Isaac Ivanov, que tomaria a decisão final. Isaac Ivanov respondeu após fazer um breve contato visual com Kim Woo-jin. Vamos nos mudar sozinhos. Eles ainda tinham algum tempo. Isto não foi grande coisa para Isaac Ivanov, mas foi uma declaração chocante para quem a ouviu. Aqui? Não temos que caçar 440 mil? Foi uma fase onde mais de 440 mil monstros tiveram que ser caçados. Uma fase onde pouco mais de 400 jogadores tiveram que caçar mais de 1000 monstros por pessoa. O 5º andar custará 550 mil? Além disso, se esta tendência continuasse, havia uma grande chance de que o 5º andar tivesse 550 mil monstros e o 6º andar tivesse 660 mil. Nesta situação, onde todos os jogadores deveriam aprender a lutar lado a lado, Isaac Ivanov ainda conseguiu se movimentar apenas com seu time. Monstro. Além do mais, as palavras de Isaac Ivanov não foram nem um pouco confiantes. Isaac Ivanov não era um blefador nem um jogador pretensioso. Isso significava que cada palavra que ele dizia vinha de um testamento firme, sem quaisquer intenções subjacentes. Park Yong-wan e o Rei Relâmpago estreitaram os olhos diante desse fato. Eu reconheço as habilidades de Isaac Ivanov, mas ele pode realmente seguir sozinho nesta situação? As habilidades de Isaac Ivanov são certamente incríveis. Mas para se mover assim, as emoções em seus olhos eram as mesmas quando perceberam que algo estava prestes a começar. E ambos sabem exatamente o que foi isso. Está na hora. Parece que ele vai fazer um movimento no 4º andar. Chegou a hora da caça. O reino dos duendes. Demorou 3 dias para limpar o 1º andar, 5 dias para limpar o 2º andar e 11 dias para limpar o 3º. Então, quantos dias seriam necessários para concluir o 4º? Para essa pergunta, a maioria acharia que a resposta era fácil. Diriam 22 ou 23 dias e que era um cálculo que até uma criança poderia fazer. No entanto, quando os gritos e gritos de até 440 mil goblins perfuraram o ar, as pessoas deixaram de ser capazes de fazer cálculos que até uma criança poderia fazer. Há muitos. Podemos sobreviver? Isso porque não importava o quão disciplinados e bem treinados os jogadores fossem, seria impossível para eles manterem a compostura diante de tantos monstros. Portanto, era importante ter um líder. Vamos caçar 10 mil por dia. Apenas me siga, não importa o que aconteça. Temos comida suficiente. Não se mova até que eu prepare o cenário. Minimize os danos. A razão pela qual Park Yong-wan e o Rei Relâmpago conseguiram ter conquistas comparáveis às dos heróis foi porque eram líderes em quem se podia confiar e seguir, pelo menos no campo de batalha. E no 3º dia do ataque ao 4º andar, estes dois fizeram um julgamento que mostrou que eram bons líderes.
Devíamos trabalhar com o Rei Relâmpago. Chegou a hora de unirmos forças. Eles decidiram se unir. Foi uma aliança planejada. No início eles compartilharam acampamento e conheceram o rosto uns dos outros e dessa forma, também começaram a compartilhar campos de batalha, aprendendo os estilos e habilidades de luta uns dos outros para que pudessem trabalhar juntos perfeitamente quando finalmente fizessem uma aliança. Desta forma, quaisquer divergências que tivessem seriam menores e a sua sinergia seria muito mais forte. Portanto, Park Yong-wan e o Rei Relâmpago uniram forças e começaram a lutar. Chocalho! E um esqueleto de Goblin estava olhando para esta cena. Este era o batedor de Kim Vol-jin. Tudo está indo conforme o planejado. Além disso, não foi outro senão Kim Vol-jin quem planejou esta aliança. Apavorante. Li Jin caminhou até Kim Vol-jin enquanto murmurava. Se aparecêssemos agora, esses dois que estão fingindo trabalhar juntos definitivamente iriam se virar e tentar matar um ao outro, não é? O plano de Kim Vol-jin era simples. Ele contatou o Rei Relâmpago e Park Yong-wan. Então disse a eles que se eles dessem as mãos ao oponente, enquanto lutavam contra os Goblins, Isaac Ivanov o ajudaria. Eles batiam na nuca deles enquanto lutavam. Isso me dá arrepios na espinha. É por isso que você não pode confiar nas pessoas. Era um plano estranho. Não há nada mais mortal do que a traição de seus aliados no meio de uma batalha. Este era um plano que não só causaria danos fatais fisicamente, mas também mentalmente. Um plano que mostrava plenamente a crueldade de que os humanos eram capazes. Este é um plano que faria até Satanás chorar. Era algo que não poderia ser planejado, entregue ou executado sem a ajuda do próprio diabo. Não importa. Quando Kim Vol-jin respondeu calmamente às suas palavras, Li Jin não pôde evitar mostrar a língua. Certo, você já é um demônio, então não importa. Apenas. NG vai sair de qualquer maneira. Depois de falar, Kim Vol-jin virou a cabeça para olhar uma montanha de cadáveres de duendes. Porque um novo ator que ninguém esperava está prestes a subir ao palco. Então ele estendeu a mão para os cadáveres. Os corpos começaram a derreter. O Lich, o feiticeiro morto-vivo, atende sua chamada. Capítulo 239. O Rei Relâmpago disse: eliminaremos Park Yong-wan no quarto andar, e o dia da batalha decisiva chegou. O plano é o seguinte. Com essas palavras, o Rei Relâmpago começou a explicar o plano. Vamos lutar contra o grupo de Goblins junto com o lado de Park Yong-wan. Uma batalha tão feroz que é impossível determinar a vida ou a morte. Assim que receber o sinal, ataque os homens de Park Yong-wan. Traição. O plano do Rei Relâmpago poderia ser resumido nessas palavras curtas. Mas implementar esse script não foi nada fácil. Primeiro, temos que nos aproximar de Park Yong-wan. Seria melhor se eles confiassem em nós o suficiente para nos deixarem de costas. A traição resultou da confiança. E em situações como esta a confiança não era algo fácil de obter, porque não há melhor maneira do que esfaqueá-los pelas costas. Além disso, não era possível enfiar uma faca nas costas de um novo parceiro depois de conversar e rir com ele por muito tempo sem uma forte determinação, mesmo para os homens do Rei Relâmpago que haviam passado por todo tipo de guerra. Também precisaremos de um campo de batalha tão intenso que eles serão incapazes de manter a guarda constantemente. Um campo de batalha tão feroz que Park Yong-wan e sua equipe não seriam capazes de protegê-los. Além disso, o Rei Relâmpago escolheu o campo de batalha mais feroz possível como palco para sua traição. Não seria fácil para eles manterem o foco total contra 50.000 goblins. 50.000 monstros. O Rei Relâmpago disse um número que era difícil de entender só de ouvir. E no quarto dia desde que entraram no quarto andar da masmorra, o Rei Relâmpago e seus homens encontraram este estágio. Que é... Um enorme exército de goblins com cerca de 50.000 homens marchou em direção aos jogadores como uma inundação. Realmente era um número difícil de entender, mas a parte que tornava realmente difícil entender era o fato de que esse número não era composto apenas de goblins comuns. Cua. Os sons dos gritos eram diferentes e o impulso que esses gritos carregavam era ainda mais extraordinário. Uau! Havia até goblins mutantes que cresceram e se tornaram tão grandes quanto os trolls. Baque. Sempre que esses goblins caminhavam, parecia que a terra tremia. Mas essas nem eram a parte mais assustadora. A magia do chefe Goblin ressoa em todas as direções. Todos os goblins perdem o medo. Todos os goblins se tornam imunes à dor. Todos os goblins ganham sede de sangue. Os xamãs goblins foram espalhados por todo o exército e com sua feitiçaria, os goblins perderam o medo e a sensação de dor e em vez disso, ficaram cheios de sede de sangue e loucura. Estalar. Então, um enorme raio seguido por uma explosão de trovão incrivelmente alta, atingiu a cabeça do chefe Goblin. Kyuchu. O grito do chefe Goblin foi interrompido quando ele caiu no chão queimado de preto. Esse raio de luz foi o sinal que anunciou o início da batalha. Vamos batalhar. Kyo! E assim começou a terrível guerra entre goblins e jogadores. 50.000 contra 400. Com toda a honestidade, esses números eram incomparáveis. Porém, foi a equipe aliada de 400 pessoas, liderada por Park Yong-wan e o Rei Relâmpago, que levou vantagem no início da batalha. Estalar. Quando o raio do Rei Relâmpago queimou os corpos dos goblin xamãs e paralisou os goblins próximos, Park Yong-wan e seus homens lidaram com eles perfeitamente. Me siga. O movimento de Park Yong-wan e sua equipe ao passarem pelos goblins foi como apagar uma marca preta com uma borracha. Eles estavam basicamente acabando com os goblins. Claro, foi isso. Embora o desempenho de Park Yong-wan e do Rei Relâmpago tenha sido espetacular, o problema era que havia muitos goblins. Não era só que não havia tempo para descansar. À medida que a luta avançava, todos perceberam o mesmo problema. Merda, os cadáveres dos goblins. Cuidado com os cadáveres no chão. Se você tropeçar, você morrerá.
O verdadeiro problema eram os corpos dos goblins, pois eles tiravam sua capacidade de manobra e mobilidade no campo de batalha. O sangue e outros fluidos corporais dos cadáveres tornaram o chão lamacento, e os próprios cadáveres tornaram-se obstáculos que poderiam fazer com que os jogadores escorregassem e caíssem a qualquer momento. Naturalmente, os jogadores perderiam a vida se caíssem em tal batalha. Volte. Temos que voltar antes que eles nos cercem. Os goblins começaram a cercar os jogadores que perderam a mobilidade. Este não foi um movimento tático da parte deles. Foi simplesmente um fenômeno semelhante a colocar o dedo debaixo de água corrente. No início a água ficaria bloqueada, mas com o tempo a água envolveria naturalmente e molharia todo o dedo. Em outras palavras, foi um resultado natural. Claro, como eles sabiam desse resultado natural, o Rei Relâmpago e Park Yong-wan estavam preparados para isso. Exploda-os! Estrondo! Assim que o Rei Relâmpago deu a ordem, uma forte explosão pôde ser ouvida sob os goblins que avançavam para cercar seu grupo. Foi o momento em que os feitiços de minas terrestres foram ativados. PSHH. A explosão criou imediatamente uma nuvem de fumaça negra, os goblins, que ficaram ensurdecidos pelo som da explosão e cegos pela fumaça negra, não puderam deixar de emitir sons de confusão. A próxima coisa que saudou esses goblins foram barreiras de madeira de aparência sólida. Naturalmente não havia como evitá-los. Colidir. Os goblins inevitavelmente colidiram com as barreiras, e uma série de acidentes se seguiu. Os goblins que atacavam colidiram com as barreiras, um após o outro, até que uma parede de goblins fosse criada. Este foi um sinal de que a estratégia deles funcionou perfeitamente. Infelizmente foi apenas uma estratégia e não uma forma de encerrar a batalha. O exército de 50.000 goblins era como um rio, e quando bloqueado, um rio simplesmente encontraria outro caminho. Estamos cercados. Depois de um tempo, a equipe aliada foi inevitavelmente cercada pelo exército goblin. Naturalmente a batalha ficou ainda mais acirrada naquele momento. Então todos estavam tensos. Chegando. Isso não era tensão por causa da batalha feroz com a horda de goblins. O motivo dessa tensão foi por causa de seus planos. Ele está vindo. No momento em que a batalha atingisse o seu ponto mais feroz, ele apareceria. Isaac Ivanov está chegando. Isso estava claramente declarado no roteiro. Quando Isaac Ivanov aparecer, a traição começará. E no momento em que Isaac Ivanov aparecesse, no momento em que enviasse o sinal, o Rei Relâmpago e seus homens imediatamente apontariam suas espadas para Park Yong-wan e sua equipe, de acordo com o roteiro. É Isaac Ivanov. Assim como dizia o roteiro, Isaac Ivanov apareceu no auge do momento mais violento da batalha. Foi o momento em que começou a cena mais importante deste palco. Agora, tudo o que era necessário para atingir o clímax era o sinal. O que é isso? Porém, naquele momento começaram a aparecer falas que não deveriam estar no roteiro. Um deles não pôde deixar de falar. De jeito nenhum. Isso é um Lich? Lich. A característica mais notável desse monstro morto-vivo era sua altura, que chegava a 4 metros. A próxima coisa que se destacou foi o fato de seu corpo ser composto de todos os tipos de ossos e de usar um manto feito de fumaça negra. Porém, o que realmente importava não era a parte externa. O Lich herdou as habilidades do invocador. A maior e mais inacreditável característica do Lich era o fato de poder usar todas as habilidades do jogador que o convocou. O Lich invoca um soldado esqueleto. O Lich invoca um cavaleiro esqueleto. Era possível convocar soldados esqueletos e também cavaleiros. O Lich invoca um Dullahan. Até o Dullahan foi incluído. Em outras palavras, convocar o Lich era o mesmo que duplicar o exército de mortos-vivos de Kim Voldin com sua convocação. Kim Voldin sozinho já havia mostrado habilidades terríveis, mas o dobro disso? Isso foi algo que superou em muito bom senso. Porém, a parte que foi ainda mais surpreendente foi o fato de que o poder mágico do Lich era completamente independente do de Kim Voldin. Em outras palavras, Kim Voldin não precisou gastar poder mágico adicional para manter a convocação do Lich. Chocalho. Desta forma, o número de soldados esqueletos atingiu impressionantes 400. O número de cavaleiros esqueletos também chegou a 20. E entre eles, a melhor parte foram os Skeleton Wizards. Os Skeleton Wizards recebem feitiços mais poderosos do Lich. O poder de ataque mágico dos Skeleton Wizards foi bastante aumentado. A velocidade de ataque mágico dos Skeleton Wizards aumenta significativamente, porque foram os Skull Wizards que mais ganharam com a aparência do Lich. Naturalmente, na frente das tropas de Kim Voldin, a horda de duendes não passava de areia solta. A Banshee chora. Os goblins perdem a resistência ao medo. A adição do Banshee, o demônio amaldiçoado, fez os goblins entrarem em colapso no local. O exército de esqueletos, liderado por Kim Voldin e o Lich, nem sequer deu aos goblins a chance de gritar ou escapar. O massacre esmagador começou. Oh meu Deus! O que estamos olhando? Os jogadores ficaram hipnotizados com a visão, esquecendo completamente que estavam atualmente travando uma batalha feroz. Claro, havia alguns que eram diferentes. É diferente. O Rei Relâmpago não ficou encantado com a visão à sua frente. Em vez disso, ele analisou a situação com a cabeça fria. É diferente do que eu quero. O Rei Relâmpago questionou por que Isaac Ivanov apareceu com mais poder do que esperava. Por que ele revelou uma força tão poderosa naquele momento, num momento tão crítico? Comer Park Yong-wan perfeitamente? Era possível. Mas e se não for? Não, houve uma coisa que o Rei Relâmpago questionou. Isaac Ivanov tem algum motivo para se juntar a mim? Se ele tivesse tanta força, por que ele iria querer dar as mãos e comer a Guilda da Fênix?
Se eu tivesse tanto poder, nunca trabalharia com outras pessoas. Pelo menos, ele não ficaria satisfeito em comer a Guilda Fênix. Eu comeria os dois. Ele se sentiria satisfeito comendo os dois, em perfeito estado. Ele não os comeria depois de uma luta feroz, mas em vez disso os faria abaixar a cabeça e caminhar até seu estômago. Certo, esse é o propósito dele. Isaac Ivanov pretendia subjugar a todos, mostrando seu poder esmagador naquele momento. Ele planejou fazer com que tanto o dono do Thunderbird quanto o mestre da Guilda Fênix inclinassem suas cabeças. Depois que seus pensamentos chegaram a esse ponto, o Rei Relâmpago não se preocupou em pensar mais. Não importa o que acontecesse, o Rei Relâmpago não tinha intenção de curvar a cabeça para Isaac Ivanov passar por baixo dele, porque ele era um rei, um tirano que nunca abaixaria a cabeça diante de ninguém. O que eu deveria fazer é matar Park Yong-wan. A resposta que obteve foi matar Park Yong-wan. Se Park Yong-wan morresse, a equipe da Guilda Fênix definitivamente faria perguntas, e o Rei Relâmpago lhes contaria a verdade. Que ele tinha um acordo com Isaac Ivanov. E se Isaac Ivanov negasse? Então seria uma guerra. E se ele matar a mim ou aos meus homens, todos morrerão quando saírem da masmorra. E se eles limpassem a masmorra depois de matar o Rei Relâmpago e seus homens, os soldados do Thunderbird iriam lançar um poder de fogo implacável contra os sobreviventes. Então Isaac Ivanov não teria escolha a não ser aceitar o plano com o qual concordamos. Sabendo disso, Isaac Ivanov não teria escolha a não ser seguir o roteiro que já haviam escrito. O roteiro que dizia dar as mãos ao Rei Relâmpago para comer a Guilda da Fênix. Apenas. Claro, havia uma parte importante que precisava ser concluída para que seu plano funcionasse. Foi possível se livrar do surpreendentemente talentoso Park Yong-wan naquele momento? Foi por isso que o Rei Relâmpago não estava preocupado. Inventário. O Rei Relâmpago removeu uma lança rústica de seu inventário. Gungnir reconhece sua presa, porque o Rei Relâmpago tinha um método de caça que nunca falharia. Capítulo 240. Gungnir, a arma do pai de Asgard Odin, era capaz de atingir qualquer presa. Não houve necessidade de uma longa explicação sobre esta arma, que apareceu em inúmeros filmes e romances. Já fazia muito tempo desde que o Rei Relâmpago adquiriu Gungnir. Para ser mais preciso, a primeira arma que o Rei Relâmpago obteve em uma masmorra foi, na verdade, Gungnir. Foi fantástico. Se isso fosse conhecido pelo mundo, a avaliação do Rei Relâmpago teria sido pelo menos um nível superior. Sem dúvida, o nome do Rei Relâmpago não teria sido menor quando comparado aos mestres das 5 principais guildas. Mas muito poucos sabiam deste fato. Apenas os associados de maior confiança do Rei Relâmpago sabiam de sua existência, já que ele nunca havia usado a arma em público desde que a obteve. Ele facilmente desistiu de valores intangíveis como a fama. Só teria sentido se a arma fosse guardada para o melhor momento. Em vez disso, ele guardou isso para um momento muito importante. E agora, esse momento havia chegado. O Rei Relâmpago ergueu Gungnir, usou o julgamento divino. Gungnir aceita o julgamento divino. Então, ele usou a habilidade julgamento divino de Gungnir, que era a segunda habilidade mais forte que o Rei Relâmpago tinha em seu arsenal. Não houve necessidade de fazer mais nada. Não houve necessidade de apontar a lança para o alvo. O Rei Relâmpago simplesmente jogou a lança aleatoriamente e Gungnir voou sozinho. Gi! Com um grito agudo, a lança usou a trajetória mais curta para disparar em direção à cabeça de Park Yong-wan. Park Yong-wan, que estava distraído com a aparição do Lich, só percebeu o que estava acontecendo naquele momento, e quando virou a cabeça viu Gungnir, que estava coberto pela luz do julgamento divino, a apenas alguns metros de distância. A sua cabeça. Naturalmente, o Rei Relâmpago tinha certeza. Park Yong-wan está morto. Park Yong-wan morreria e Isaac Ivanov seria forçado a seguir o roteiro que eles haviam concordado anteriormente. De repente, estrondo. Um flash de luz explodiu na frente de Park Yong-wan. Foi uma explosão de luz tão intensa que em um instante deixou o ambiente branco, cegando todos que a viram. Kung! Então um raio branco caiu do céu e colidiu com a luz branca. Rachadura! Ah! E seguindo aquele relâmpago, houve um gemido. Isso não foi brincadeira. Aquele que fez o gemido acabou por ser ninguém menos que Li Jinha. E na mão de Li Jinha estava o escudo que poderia bloquear qualquer coisa, o escudo Aegis. O escudo de Égide bloqueou o ataque, mas os ossos da minha mão que segurava o escudo estavam todos quebrados. Se tivesse sido deixado sozinho, a cabeça de Park Yong-wan teria explodido. Foi o momento em que Li Jinha, que estava esperando perto de Park Yong-wan, bloqueou o ataque do Rei Relâmpago com seu escudo. Não pensei que o Rei Relâmpago realmente faria essa escolha. Ao mesmo tempo era uma prova. Ele é mais um fantasma do que um fantasma. Prova de que Kim Voldin definitivamente conseguia ler o comportamento do Rei Relâmpago. Naquele momento, Li Jinha se lembrou da conversa que teve com Kim Voldin algumas horas antes do confronto. O Rei Relâmpago é inteligente. No dia da batalha decisiva, Kim Voldin falou com Li Jinha. Então ele definitivamente agirá de acordo com o roteiro. O que isso significa? Ele tentará matar Park Yong-wan. Assim que ele aparecesse, o Rei Relâmpago definitivamente mataria Park Yong-wan sem qualquer hesitação. Isso é inteligente? É porque ele vai pensar que Isaac Ivanov está tentando comer Thunderbird e a Guilda Fênix ao mesmo tempo. Não é isso que você planeja fazer? Certo. É por isso que ele é inteligente. O verdadeiro propósito de Kim Voldin era de fato comer a Guilda Fênix e o Thunderbird ao mesmo tempo. E o Rei Relâmpago que Kim Voldin conhecia era inteligente o suficiente para descobrir isso. Em tal situação, a melhor escolha que ele pode fazer seria matar Park Yong-wan. Afinal, ainda segue o roteiro. Então, se ele disser que Isaac Ivanov ordenou que ele matasse Park Yong-wan depois de fazer isso, o cenário não seria como Isaac Ivanov queria. E em tal situação, um homem que fosse inteligente o suficiente para perceber imediatamente o que estava acontecendo também seria inteligente o suficiente para tentar impedir que isso acontecesse. Então meu papel é
Claro, houve uma falha nas ações do Rei Relâmpago. Arrisque sua vida para salvar Park Yong-wan. Se ele não conseguisse matar Park Yong-wan com sua tentativa, seria impossível continuar seguindo o roteiro. No momento em que o Rei Relâmpago para após tentar matar Park Yong-wan, é claro que a partir daquele momento começaria um novo tipo de jogo. Vou colocar minha espada em seu coração. Kiik! Um forte trovão ecoou no campo de batalha quando o relâmpago branco caiu no chão, enquanto as mentes de todos ainda estavam abaladas pela cena intensa que desafiava completamente o bom senso. O som de algo penetrando suavemente na armadura chegou aos ouvidos do Rei Relâmpago. Puck! Foi só depois de ouvir o som que o Rei Relâmpago percebeu algo. Ah, que foi ele quem foi esfaqueado. Chic! Assim que ele percebeu esse fato, uma espada comum voou pelo ar em direção à nuca do Rei Relâmpago. Isso foi tudo. Olhando para trás e vendo o assassino que o esfaqueou, ou conversando com o assassino. Não existia tal coisa de o assassino contar ao alvo seu plano. Puxa, em vez disso, houve apenas o som de uma espada cortando a cabeça do Rei Relâmpago. De repente, estalar. Relâmpagos poderosos começaram a surgir no corpo do Rei Relâmpago, que havia sido decapitado tão perfeitamente que sua cabeça e pescoço ainda pareciam presos. Estalar. Então, um enorme raio caiu do céu e atingiu o corpo do Rei Relâmpago. Ah, Cook! O relâmpago que caiu no chão se espalhou em todas as direções como uma teia de aranha, eletrocutando tudo ao redor do Rei Relâmpago. O deus do relâmpago Indra está descendo. Então, uma tempestade surgiu no local onde caiu o raio, e logo começou a assumir a forma de um gigante. Uma sensação avassaladora de divindade se espalha. Deus Relâmpago Indra. Era uma habilidade lendária que só estava disponível para aqueles que utilizavam espíritos do relâmpago. Foi uma habilidade que se libertou das leis naturais ao fortalecer o raio no corpo do usuário por um momento. Foi a habilidade que criou o Rei Relâmpago. É tarde demais. E a razão pela qual Kim Voldin decidiu assassinar o Rei Relâmpago. O Rei do Relâmpago, que poderia invocar o Deus do Relâmpago, Indra, não era um oponente que pudesse ser derrotado por ataques normais. Claro, isso não significa que o assassinato de Kim Voldin foi errado. Na verdade, seu assassinato foi perfeito. Assim que o Rei Relâmpago se concentrou completamente em Park Yong-wan, ele se esgueirou com o chapéu da invisibilidade e as botas de Hermes. Então esfaqueou o coração e cortou o pescoço no mesmo instante. Ele executou perfeitamente a maneira mais rápida e precisa de matar um ser vivo. A resposta do Rei Relâmpago. Naquele mesmo instante, o Rei do Relâmpago foi incrível o suficiente para perceber sua situação e usar a habilidade advento do Deus do Relâmpago. Mas agora acabou. É claro que naquele momento, o jogo basicamente terminou com a vitória de Kim Voldin. Por mais poderoso que tenha sido o advento do Deus do Relâmpago, ele também teve uma penalidade igualmente poderosa. Neste ponto, seria considerado longo se ele conseguisse manter o estado de Deus do Relâmpago por 6 minutos. Primeiro, o limite de tempo era claro. De acordo com os cálculos de Kim Voldin, não seria fácil manter o estado de Deus do Relâmpago por mais de 5 minutos. Depois disso, acabou. Quando esse limite de tempo terminasse, o período fatal também terminaria. Depois disso, ele não seria capaz de usar os espíritos do relâmpago por um número de dias igual ao tempo gasto. Se ele usasse por 6 minutos, não seria capaz de usá-lo novamente por 6 dias. E se ele fosse incapaz de usar os espíritos do relâmpago, o Rei do Relâmpago estaria praticamente morto. Do ponto de vista de Kim Voldin, ele teria sucesso em sua caçada se conseguisse fugir por 5 minutos. Eu teria que fugir se fosse antes. E foi exatamente isso que Kim Voldin planejou fazer a princípio. Nesse ponto não havia outro jeito. Contra o deus do relâmpago Indra, seu exército de esqueletos era apenas insetos que poderiam ser usados para ganhar tempo, já que apenas itens lendários como a pele do leão da Nemeia e o escudo de Égide poderiam bloquear os ataques do deus do relâmpago. Mesmo que ele tivesse tais itens, não havia razão para correr o risco e lutar. Esperar que o estado de Deus desaparecesse era a opção mais sábia e razoável que alguém poderia ver. Mas agora era diferente. Mjolnir atende sua ligação. Mas agora não há razão para fugir, porque Kim Voldin colocou as mãos no Mjolnir, em uma situação em que enfrentaram 50.000 goblins, um lixo que eles nunca tinham visto antes, liderou mais de 400 esqueletos e se juntou à batalha. E a partir daí a situação não voltou ao âmbito do bom senso. Mas e se houvesse um súbito clarão de luz ofuscante e um enorme raio branco seguido por um forte trovão? Uma coisa era certa. Havia poucas pessoas que conseguiam manter sua racionalidade em tal situação. Isso foi tudo que os jogadores que testemunharam o advento do deus do relâmpago puderam dizer. Suas expressões endureceram enquanto observavam esse fenômeno, mas seus cérebros confusos não registraram o fato de que deveriam estar fugindo naquele momento. Entre eles estavam os homens do Rei Relâmpago. O que é aquilo? Mesmo seus homens, a maioria dos quais nunca tinham visto o advento do Rei Relâmpago antes, só podiam olhar fixamente sem compreender completamente a transformação do Rei Relâmpago. Merda! Apenas os poucos que conheciam a habilidade conseguiram reagir mais rapidamente à situação. Shakira foi uma dessas poucas. Ela estava bem ciente da habilidade do Rei Relâmpago e do tremendo poder que ele tinha. O líder não tem motivos para usar isso agora. Ela também sabia que nesse estado, a distinção do Rei Relâmpago entre inimigo e aliado desapareceria completamente e apenas o desejo de batalha permaneceria. De agora em diante, ele realizará uma matança, independentemente de aliado ou inimigo. Não havia como parar o Rei Relâmpago quando ele estava naquele estado. Em outras palavras, sobreviver naquele momento era fugir o mais rápido possível sem olhar para trás.
todos fujam. Estalar. Infelizmente, seu choro foi enterrado pelo crepitar de um relâmpago. Além disso, com este som, um raio voou das pontas dos dedos do Rei Relâmpago e mergulhou no corpo de um jogador, Cook. E o jogador imediatamente se tornou uma pilha de poeira preta após um grito curto. Bum, bum, bum. Mesmo depois disso, o relâmpago da mão do Rei Relâmpago não parou até que uma grande marca de queimadura apareceu no chão. No momento em que viu isso, Shakira não tentou mais fazer as pessoas fugirem. Acabou. Ninguém poderia parar o Rei Relâmpago em seu estado atual. Mesmo Lice Junho, o homem mais forte do mundo, não seria capaz. Com esses pensamentos em mente, Shakira se virou. Foi naquele momento. Quando Shakira se afastou do Rei Relâmpago, um homem loiro usando uma máscara de caveira apareceu diante dela. Isaac Ivanov apareceu, com um enorme martelo na mão. É perigoso. Estalar. Assim como Shakira queria gritar um aviso para ele, um raio irrompeu do dedo do Rei Relâmpago e atingiu Isaac Ivanov diretamente. A força do ataque abalou toda a área, como se fosse um projétil de tanque que tivesse atingido e, naturalmente, ventos fortes atingiram as pessoas próximas. Cook. Os ventos eram tão fortes que Shakira teve que usar todo o seu poder para resisti-los. Ele está morto. Naturalmente, Shakira acreditava que Isaac Ivanov quase certamente estava morto após receber tal ataque. Claro, o Rei Relâmpago não levou essas coisas em consideração. Estalar. Em vez disso, o Rei Relâmpago continuou a bombardear o local onde Isaac Ivanov estava com raios. Uma tempestade com raios começou a se formar. Kuak. Percebendo isso, Shakira soltou um grito e começou a fugir o mais rápido que pôde. Mesmo isso só foi possível porque ela também usou Lightning Spirits. Por causa disso, sua resistência a raios não era algo que jogadores normais pudessem igualar. Eka. Isso foi comprovado pelos jogadores que estavam ainda mais longe do que ela, desabando, paralisados após serem eletrocutados. Além disso, o relâmpago que estava sendo lançado pelo Rei do Relâmpago no estado do Deus do Relâmpago não era um relâmpago comum. A fúria do Deus do Relâmpago Indra atinge todos os lugares. Foi um raio cheio da raiva do Deus do Relâmpago Indra. Foi um raio que atacou tudo ao seu alcance sem qualquer discriminação. Eka. Enfrentando a fúria do Deus do Relâmpago, todos os jogadores e goblins olharam aterrorizados. Eles se ajoelharam diante do Rei Relâmpago. Apenas uma pessoa estava relaxada nesta situação. Apenas. Aigo. Olhando para o raio que caía repetidamente, Lidinha não pôde deixar de balançar a cabeça e soltar um assobio. Deve estar totalmente carregado agora. Foi naquele momento. Mounir desce. Uma nova notificação apareceu no campo de batalha. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.